Ótimo, iniciou, muito bom. Então sejam todos muito bem-vindos, né? Sejam todo mundo bem-vindo nessa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer mais um estudo de casos. Eu vou falar de estudo de caso 2.0, né? A gente fez já uma desses, as pessoas gostaram, vocês votaram, escolheram mais um. E como que vai funcionar? Para quem não viu lá da votação, para quem entrou agora no grupo, né? Eu mandei um link lá no grupo, onde a pessoa colocava o relato dela, contava a história. Deixei ali 3 perguntinhas para ela responder para mim. O que mais está incomodando ela, para ela contar um pouquinho de como que foi a infância e como ela espera resolver esse problema que ela me trouxe, né? E baseado no que as pessoas escreveram, eu vou vir aqui trazer um feedback. Lembrando que é anônimo, então a gente não vai saber quem que colocou, não vou falar nomes, até porque nem eu vou saber. Porque o formulário lá ficou realmente de um jeito que nem eu sei quem escreveu. Então, só para vocês ficarem tranquilos, que realmente é sigiloso, vamos dizer assim, né? E vou simplesmente ler aquilo que vocês permitiram quando contaram o caso de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Antes da gente começar, eu já queria compartilhar uma coisa para dar uma virada de chave. Então, vou dizer que é uma chinelada do amor. Para quem me segue, né, eu sei que alguns chegaram agora. Lá no meu Instagram, a gente tem ainda um costume de falar, chinelada, vou dar chinelada, né? E eu brinco, chinelada do amor. Por quê? Quem me segue lá no Instagram sabe que às vezes eu apareço lá nos vídeos falando mais assim, para realmente dar aquela sacudida, para a pessoa realmente virar a chavinha. E foi assim que eu consegui mudar muita coisa em mim. Quando eu recebi essas chineladas, quando realmente fez essa virada de chave, né? Então, antes de eu começar a ler os casos, eu quero falar aqui um pontinho que fica de atenção aí para você se observar, para você fazer essa autoavaliação. Nessas 3 perguntas, o campo ali era aberto, ou seja, você poderia escrever o quanto quisesse. Lembrando que quantidade não é o principal, né? Porém, algumas pessoas, quando foram contar o relato, foram muito rasas. Então, assim, por mais que eu fiquei meditando, eu não consigo vir entregar raso. Então, eu fiquei pensando assim, para ela falar isso, provavelmente, será que ela passa isso? Será que ela passa por aquilo? Para eu poder conseguir trazer uma resposta mais assertiva. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Às vezes, a gente passa por situações que a gente pode pensar assim: ah, eu não dou certo com nada, eu não consigo um emprego, eu não consigo um relacionamento saudável. Mas, às vezes, a gente não está percebendo que a nossa mente tem um padrão. Então, se num lugar de uma aula gratuita, onde eu vou fazer uma consultoria grátis, só para vocês saberem, isso que eu faço aqui, em outros momentos, eu recebo para isso. Para realmente uma pessoa fazer uma consultoria, para ela vir, para que eu possa só explicar aonde está a ferida. Vocês sabiam disso? Então, tem gente que paga só para isso. Então, quando a pessoa tem essa oportunidade e ali mostrou que o padrão na mente dela é de realmente não conseguir entregar de um jeito que ela consiga receber o melhor de mim, se observe, porque talvez em outras áreas da sua vida, a sua mente está te sabotando e fazendo isso. Não é um julgamento, porque eu mesma era uma pessoa dessas, confesso, e eu me lembro que uma dessas chineladas que eu levei por aí, que eu falei, gente, é mesmo. Eu não tinha pensado nisso, né? Então, para a gente se observar no dia a dia e ver se realmente a gente está aproveitando as oportunidades que estão aparecendo ou a gente está se sabotando, achando que está ali aproveitando e, na verdade, está de uma forma mais rasa. E aí vocês vão ver, eu vou até citar aqui depois algumas respostas que foram curtas, bem curtinhas, às vezes até uma frase, mas que não foi raso. O jeito que respondeu realmente mostrou, me respondeu certinho as 3 perguntas que eu fiz de um jeito que eu consegui ver qual que é a ferida da pessoa. Então, eu vou dar um feedback aqui mais assertivo. Então, a questão não é a quantidade de linhas que escreve. Até porque, vamos supor, se a gente for contar o nosso relato ali e contar em detalhes um monte de linhas ali, o que que vai acontecer? Pode ser que seja apenas uma descarga verbal. Você já deve ter encontrado algumas pessoas por aí com a feridinha, essa feridinha aberta e que façam que ela tenha descarga verbal, e às vezes ela fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum. Então a gente tem que tomar cuidado com os 2 extremos. Aqui não aconteceu isso não, tá? Mas é só pra gente, já que eu tô falando do assunto, pra gente tomar cuidado com esses 2 extremos. Ou de realmente rodear, rodear, rodear e não chegarmos a lugar nenhum, ou de às vezes a gente perder a oportunidade porque a gente não se permitiu aproveitar aquela ocasião. Isso não acontece só com vocês não, ontem mesmo comigo aconteceu isso.
Apareceu uma oportunidade para mim, onde eu poderia ali gravar um vídeo de 1 minuto e ser avaliada por uma pessoa profissional ali. E eu pensei, nossa, beleza, vou fazer até meio-dia e tal. Quando eu me assustei, já tinha passado do horário, eu perdi essa oportunidade. Então, isso acontece com todos nós. E aí eu fiquei refletindo nisso. O quanto que a gente passa a perder oportunidades por causa de um padrão mental nosso de realmente não se envolver naquilo ali, tá bom? Então, mesmo quem escreveu e se pegou nisso, se observa aí no dia a dia, tá joia? Então, vamos lá, gente. Gostei de ver, porque tem muita gente que trouxe aqui muitas coisas, né? No total foram umas 12 pessoas que participaram. Primeiro, eu quero agradecer a confiança, apesar de ser sigiloso e nem eu saber quem é, porque eu coloquei de um jeito que eu não sei quem, né? Quando a pessoa preenche o formulário, mas eu quero agradecer a confiança de vocês, de ter contado a história, de ter trazido uma feridinha aqui pra gente expor aqui na aula, tá? É uma troca, né? Eu só consigo estar aqui transbordando porque vocês transbordaram também. E obrigada pela confiança, tá bom? Muito bom. Então vamos lá. Eu vou começar por uma que a pessoa falou assim: olha, Daiane, qualquer coisa que eu vou falar, eu começo a chorar. Isso me incomoda muito. Qualquer coisa que eu vou falar, qualquer coisa que eu vou fazer, eu me emociono e começo a chorar. Já de cara, eu já percebo que esse comportamento é clássico de quem tem uma feridinha do abandono aberta. Quando a pessoa, não que chorar seja errado, muito pelo contrário, a gente tem que chorar, não é para segurar choro. Isso não é um problema. Mas se ela trouxe como algo que está incomodando, então é uma dor para ela. Provavelmente é uma coisa que ela mesma já percebeu que está disfuncional. E aí a feridinha do abandono, para quem conhece dos traços de caráter, a feridinha do oral, ela faz com que a gente fique chorando à toa ou não consiga segurar o choro. Por quê? Porque ali ativou o gatilho. Para quem já assistiu a aula 1, se você não assistiu, volta lá no YouTube, eu coloquei lá disponível para vocês, é, a aula 1, lá no meu canal, dos traços de caráter. O traço de caráter oral, ele é formado quando a gente é um bebezinho. Então, por isso, a mente entende que o único recurso que a gente tinha na época onde a gente deu a dor do abandono era chorar, aí a mente hoje só repete o padrão do que ela sabe. Se eu tô com a ferida do abandono aberta, lembra que eu falei que a mente é atemporal, ela não sabe a diferença de passado, presente e futuro? Eu não tenho como ser abandonada agora que eu sou adulta. Mas, se a minha ferida do abandono tá aberta, eu a interpreto que eu vou ser sim abandonada e que eu vou morrer. Então, é bem provável que essa pessoa se abandona, que ela se coloca em segundo plano, e às vezes ela se coloca em situações onde ela se sente sozinha, ou mesmo rodeada de pessoas, onde mesmo as pessoas dão muita atenção, as pessoas fazem o melhor, ela ainda pode estar chorando por se sentir sozinha, porque é um comportamento de quem tem a feridinha do abandono aberta, tá bom? Aí ela colocou outra coisa que incomoda. Muita coisa que eu guardava no passado, desde criança, desde jovem, me incomoda. Se te incomoda, é porque a ferida do abandono, não, essas feridas de jovem, de criança ainda estão abertas. A mente não sabe a diferença de passado, presente e futuro. Então, se eu tenho alguns traumas vividos na infância, na adolescência, que eu não liberei, elas vão me incomodar até hoje. Pode ser qualquer coisa, gente. Vamos supor, lá na adolescência eu tive uns namoradinhos e não sei o quê, foi muito traumático, uma confusão. Aí, às vezes, agora eu já tô casada, já tô adulta, madura, num casamento saudável, mas aquilo ali me martiriza, aquilo ali ainda me faz mal. E por que que me faz mal? Porque eu não limpei aquela ferida. Se foi um trauma e eu não limpei, não é nem só ressignificar, não. Não é dar um novo significado, é literalmente liberar. É fazer uma faxina e jogar pra fora, deixar o corpo pra fora. Como que faz isso? No meu método, a gente faz isso juntos, né? Em outra oportunidade eu explico aqui mais profundo, mas a gente precisa pôr para fora aquele trauma, para depois a ferida, ao invés de ficar aberta, ela seja uma cicatriz. Esses dias até coloquei, né, lá nos meus stories, que eu cortei a minha mão de um jeito profundo e já tá dando casquinha. Mas aí eu fui e falei, talvez você não percebeu que aqui no meu dedo tem outra cicatriz, antiga. E ela já não dói mais. Por quê? Porque ela cicatrizou. Mas na hora que estava aberta, como diz, eu não pensava em mais nada, né? Minha primeira preocupação era estancar o sangue, era ver o que eu ia fazer. Não consegui pensar em mais nada, nem no que eu estava fazendo, nem no que eu estava cortando ali, né? Se era pro almoço, se não era. Agora a prioridade era aquela ferida. É isso que a mente da gente faz quando a gente tá com uma ferida aberta. Ela não vai focar na realidade de agora, ela vai focar na ferida. E essa ferida, não importa se é da infância, se é da adolescência, se ela continua aberta, você vai levar até
até morrer se você não limpar. Essa é a verdade. E o pior é isso, que se tiver aberta, você vai ter comportamentos, você, eu, né, qualquer um de nós, se a gente tiver com essas feridas abertas, a gente vai ter comportamentos que vai cutucar mais a ferida e vai piorando, piorando, piorando. E aí qualquer coisa vira um gatilho. Talvez por isso você esteja chorando demais à toa, né? Porque provavelmente já tá passando do limite aí essa ferida. Aí ela foi e colocou outra coisa aqui, ó. Me culpo muito. Eu me culpo por tudo que eu faço, por tudo que eu falo. Depois eu fico arrependida pelo que eu falei e pelo que eu fiz. Então, primeiro ponto. A culpa. A culpa ela é um sentimento sintético. Ou seja, ela não é igual a alegria, a raiva, que é natural e que tem um objetivo. Então, troque culpa por responsabilidade. Se você fez algo e se arrependeu, é sua responsabilidade. Ou corrigir aquilo por fora e corrigir aquilo por dentro, tá? Então, não sinta culpa, porque naquele momento, naquela emoção ali do calor que você fez ou falou, dentro daquela situação, você fez o seu melhor. Mas agora é sua responsabilidade olhar e falar: peraí, por que que eu agi de tal jeito? Por que que eu falei de tal forma? Ai, porque eu fiquei muito nervosa e não consegui controlar? Por que que eu não consigo controlar nessa situação? Por que que eu fico nervosa? É sua responsabilidade agora procurar, limpar, aí vai voltar lá no que a gente tá falando. Limpa a ferida, deixa sair, cicatriza para uma próxima ocasião eu conseguir ter força para fazer diferente, tá bom? Então a culpa, inclusive, gente, culpa é muito usado. Quem sente muita culpa aí, olha, eu já fui muito essa pessoa, meu Deus. Eu sentia culpa por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Então eu sei o peso da culpa. E eu sei também que não é simples a gente se livrar disso, por isso que tem que limpar as feridas, porque senão a gente fica repetindo um padrão. Mas pessoas que sentem culpa de tudo são pessoas manipuláveis, porque pessoas manipuladoras vão usar a sua culpa para te manipular. É simples, é só fazer você se sentir culpada que você faz o que ela quer. Então, gente, cuidado com isso, fecha essa ferida para não ser manipulada. Fico muito arrependida pelo que eu fiz, pelo que eu falei. Aí a gente estudaria mais o contexto, né? Por quê? Será que foi porque ficou com raiva? Será que foi porque você se posicionou e o outro te manipulou, chorou e você ficou, ai meu Deus, eu não devia ter falado isso, eu não quero que essa pessoa se afasta de mim, então deixa eu ver o que eu vou fazer para trazer ela de volta? Então talvez a sua culpa não é nem porque você fez algo errado, talvez você falou um não, se posicionou. Mas tá sentindo culpa porque o outro tá te manipulando e você tá com medo de ser abandonado, porque provavelmente é isso que tá acontecendo, porque a sua ferida do abandono tá aberta. E aí essa pessoa vai se afastar de você, não vai gostar de você e você vai ficar em gatilho. E aí você vai ficar em desespero. E aí a sua mente vai pensar assim: meu Deus, eu vou ficar sozinha. Pra que que você falou? Pra que que você fez isso? Pra que que você se posicionou? Pra que que você pôs limite? Não devia ter feito isso, você tem que aceitar tudo, senão você vai ficar sozinha. Pode ser isso, né? Como não tem um relato do que provavelmente que sente culpa, então pensando aqui na forma, eu acredito muito que deva ser isso. Mas eu gostei muito da forma como escreveu, né? Que deu para assim, pra achar as feridas. Espero que tenha ajudado, né? Muito bom. Vamos lá pro próximo. Segunda questão, pessoa número 2, né? O que mais te incomoda? Aí ela colocou assim, a perda do meu filho. Ai, sinceramente, primeira coisa, meus sentimentos, né? Literalmente, eu nem consigo imaginar, porque nem mãe eu sou, mas só de pensar, eu imagino a dor, né? Que eu acho que eu imagino, né? A dor. Então, meus sentimentos com isso é uma coisa que tá te incomodando. Aí coloquei a segunda pergunta. Como que foi lá na infância, né? Diz ela que a infância dela foi péssima. E a terceira, como você pretende resolver isso? Pretende esquecer? Gente, então vamos lá. Eu sei que a dor tá grande e que você quer esquecer dessa dor, mas não tem como fugir. Lembra que eu falei lá da feridinha? Tem que limpar? O luto, ele tem as fases. Eu vou te falar as fases, se você quiser, pegue um papel, uma caneta, anote. E o único jeito de você superar essa dor é vivendo o luto. A sua mente está te enganando, achando que a solução é esquecer, mas não é. Até porque se você esquecer disso, você vai esquecer do seu filho, e não é isso que você quer. Eu tenho certeza que não é. Então, olha, anote aí as fases do luto. São 5 fases. Primeiro vem a negação. Cada um de nós talvez já perdeu, né, pessoas amadas e sabe, nessa fase, quando a gente não acredita, não, não é possível, não é possível, é mentira, né? Então a gente fica em estado de negação. Tudo bem, viva esse estado, se você ainda estiver nesse estado. Segundo estado, raiva.
E é nessa parte aqui que já começa a pegar as pessoas, porque elas se sentem mal de sentir raiva, né? Às vezes sente raiva até da pessoa que morreu, do tipo, por que que você fez isso comigo? Por que que você me deixou? Então, se tiver nessa fase de raiva, sinta a raiva, não é errado. Faz parte do luto. Lembrando, gente, que luto não é só quando a gente perde alguém, é quando a gente termina um relacionamento, quando a gente sai de um trabalho de muitos anos, perde um bichinho de estimação. É claro que nada se compara à perda de um filho, né? Acredito que é um dos maiores lutos, mas eu tô falando aqui porque tem mais gente, às vezes você tá vivendo aí um outro luto. Então, se estiver na fase da raiva, viva a sua raiva, sinta ela. Depois vem a fase da barganha, onde a pessoa, ela fica negociando, do tipo, ai, se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse, sei lá, se eu não tivesse deixado meu filho ir para tal lugar, será que não tinha acontecido isso? E se eu tivesse falado tal coisa? E se eu não tivesse desligado o telefone? Aí fica na barganha. É uma dor gigante isso também. Então, viva esse momento também. Permita, quando vier isso, não é para remoer, é para entender assim: olha, eu sou um ser humano e tá tudo bem eu ter esse tipo de emoção. Não fica evitando, né? Aí vem a depressão, que é muito comum, né, na pessoa do luto, e por fim vem a aceitação. É quando a pessoa ela consegue lembrar, sente saudade, vai ter sim momentos que vai chorar, mas ela conseguiu agora voltar à vida normal, entre aspas, né? Porque eu acho que a vida de uma mãe nunca volta ao normal depois disso, mas vem a parte da aceitação, onde você vai sentir um pouco de paz. Essa é a ideia. Então, se você quer esquecer, é porque você está em alguma dessas fases aqui que está te doendo muito. Então, viva. E não deixa de procurar terapia, se caso você não conseguir sozinha, porque a terapia vai te ajudar a conduzir esses momentos e limpar essa ferida. Talvez se foi traumático, não foi, para você limpar, para você chegar na parte da aceitação. E essa pessoa, ela não morreu dentro de você. Ela vive dentro de você. Então, em honra à vida dessa pessoa, faça o melhor que ela deixou com você na sua vida. Quando a gente segue a nossa vida o melhor possível, é um tipo de honra para quem se foi e deixou uma parte dela dentro de nós. O seu filho vive dentro de você, né? Então, viva essas partes do luto para você conseguir chegar na parte da aceitação. E obrigada, tá? Pela confiança de contar isso, de colocar isso no relato. A segunda questão. Qual que mais te incomoda? A pessoa falou, insegurança com relação a eu mesma, em, em me comparar com outras mulheres. Quando eu perguntei como que foi na infância, eu fui a filha boazinha, assumi um papel de reconciliadora dos meus pais quando criança. Então ela se sente insegura e ela se compara com outras mulheres. Na infância ela foi boazinha e reconciliadora, ou seja, os pais brigavam e ela ficava ali intermediando, fazendo eles voltarem, né? Eu entendi que seja isso. E aí eu falei assim, como é que você espera resolver isso? Ela falou assim, olha, é, essa questão de ser reconciliadora com os pais, me veio uma coisa aqui que eu já vou te trazer um insight. Será que talvez você não tinha uma irmã ou um irmão? E aí, para você ser reconciliadora e boazinha, você era uma filha boazinha. Será que seus pais não te comparavam com seus irmãos? Não tô culpando os pais, viu, gente? A ideia não é culpar, lembra de culpa. Mas se a criança interpretou que quando ela é comparada com a irmãzinha, ela é comparada porque ela é boazinha e está sendo reconciliadora, então ela entende que ela tem valor se ela for melhor do que o coleguinha do lado. Então, enquanto você era boazinha, reconciliadora e era melhor do que a irmãzinha, você tinha valor, você era amada. Será que não é daí a sua raiz de hoje, como adulta, quando você se compara com as irmãzinhas, que são outras mulheres, você se sente insegura, porque talvez você olhe e julgue que elas são melhores do que você, e a sua mente pensa, pronto, então eu não tenho valor, eu não posso ser amada. Porque eu aprendi na infância que para eu me sentir amada era quando eu era melhor que a minha coleguinha, que a minha irmãzinha. Talvez, isso me veio na mente, tá? Eh, quando eu li aqui a sua questão. E também vem muito da sua baixa autoestima, porque mulheres com autoestima baixa que se compara com outros, e mulher com autoestima baixa que é insegura. Tô falando mulher, que a maioria do público é mulher, né? Mas isso acontece com homem. Se você tem uma autoestima boa, você não vai se sentir inferior quando você. Primeiro que você nem se compara com outras pessoas. Você entende que cada pessoa é única. E alguém vai ser muito bom em alguma coisa, e você vai ser muito bom em outra coisa, mas se você não tem autoestima, você não vai ver o seu valor.
né? Então falta autoestima aqui para você poder trabalhar essa sua segurança em você. Essa sua insegurança vem da a sua falta de autoestima, né? Como que você pretende resolver? Ela colocou assim, olha, eu queria ser uma mulher mais segura e que a beleza de outras mulheres não me incomodasse. Eu queria aumentar a minha autoestima, que é o que eu falei, né? A raiz é a baixa autoestima, então ela gostaria de aumentar a autoestima dela. E realmente, a beleza de outras mulheres não pode nos incomodar, até porque, se Deus permitir, né, a gente vai envelhecer, se acontecer de permitir, né? A gente vai envelhecer, sempre vai ter uma mulher mais nova, mais bonita do que a gente, mais inteligente. Então, se o fato de eu sentir bem comigo mesma depender de como outra pessoa está, então eu nunca vou estar bem comigo. Porque a tendência da gente é realmente ir para um caminho onde outras pessoas sempre vai ter alguém mais bonito, sempre vai ter alguém mais inteligente, sempre vai ter alguém mais magro. E aí eu vou depender disso para eu me sentir bem? Tá errado, porque não pode ser de fora para dentro. A autoestima é de dentro para fora e ninguém pode construir isso por você. Tanto que você, quando você consegue ter autoestima, nada que acontece aqui fora tem o poder de tirar sua autoestima. Algumas pessoas falam: ai, meu marido acabou com a minha autoestima, minha mãe falou e fez, me tratou assim, acabou com a minha autoestima. Não, você já não tinha autoestima, por isso que o que a sua mãe, o que seu marido fez te afetou tanto. Porque se você tivesse autoestima, você conseguiria lidar melhor, não é que não ia ser abalada não, viu gente? A gente não vira super-herói, né? Pessoa número 4, número 5, né? Acho que já estamos na 5. O que mais te incomoda? Insegurança, que parece ciúme, mas eu não vejo como ciúme. Eu fiquei pensando nisso, né? O que seria uma insegurança que parece ciúme, mas não é ciúme? É igual lá o suco do Chaves, né? É de tamarindo, que parece de laranja, mas tem gosto de limão. Então, vamos continuar aqui. Como que foi sua infância? Boa. Aí não teve muito detalhes, né, para eu poder aprofundar mais. Só que na terceira já me ajudou a achar um pouco a raiz. Olha, como que você gostaria que resolvesse? Eu gostaria de não sentir nada quando eu vejo que tem mulheres tentando dar em cima do meu marido. Sei que ele é fiel, confio nele, mas eu não consigo ter segurança, eu perco a minha paz. Aí eu falei, pera, agora eu entendi o que que ela quis dizer com insegurança que parece ciúme, mas que não é ciúme. Mulher, tem coisa que é emocional, mas tem coisa que não é resolvido dentro, não é fora. Se tem uma mulher dando em cima do seu marido, o que que vocês estão fazendo para resolver isso? Não adianta falar, ela vai dar em cima do meu marido e eu vou fingir que não incomodo. Peraí, qual que é a abertura? Tá, o seu marido é fiel, eu acredito, vocês têm um casamento legal. Mas será que ele é tão tímido assim que ele não consegue se posicionar? Por que que ela tá dando em cima dele? Você já conseguiu conversar com seu marido sobre isso, de falar como que você se sente? Por que que ele não se posiciona? Cada um de nós aqui se coloca no lugar. Tem alguém que tá dando em cima de mim, que tá passando dos limites. Quem é que tem que se posicionar? Ah, Daiane, ele não consegue. Ah, ele é uma pessoa boa, mas ele não tem coragem. Então manda ele fazer terapia. Porque se ele não sabe se posicionar com uma mulher que tá dando em cima dele e ele é casado, vamos partir do pressuposto que ele é uma pessoa muito boa e não tá conseguindo mesmo. Não é porque ele tá gostando de estar dando em cima dele, tá fazendo bem pro ego, apesar de que todos nós podemos cair no erro do ego, mas eu não tô pensando nisso, eu tô pensando em ser uma pessoa boa que realmente paralisou ali, não tá sabendo se posicionar com aquela mulher dando em cima dele. Manda ele fazer terapia. Por que que ele não sabe, se impor quando alguém ultrapassa os limites? Ele precisa aprender a se posicionar. E a sua insegurança tá vindo da falta de postura dele, talvez. Então não é só emocional. Se tem uma mulher dando em cima do meu marido e ele não faz nada, vai me incomodar mesmo, hein. Não tem jeito não, gente, né. É claro que, se for o caso, não sei, ele não quer mudar, ele aceita e você não quer sair dessa relação, aí é você que tem que fazer terapia para melhorar a sua autoestima. Mas você não quer sair da relação mesmo assim: "Ah, fiz autoestima e tal e quero continuar". Então você precisa estar com a autoestima tão fortalecida para você não se incomodar, mas isso aqui é complicado, gente, até Deus tem ciúme de quando a gente dá algo que é exclusivo dele para outra pessoa. Outra pergunta: não consegui um emprego fixo na minha área, que é a enfermagem. Essa pessoa se incomoda muito com isso. Ela não está conseguindo um emprego fixo na área de enfermagem, que é a área que ela estudou. Como é que foi sua infância? Aí ela falou assim para mim: a minha mãe, ela trabalhava fora em 2 cargos.
Na hora eu já pensei, né? Será que a mãe dela era enfermeira também? Sabe por quê? Vamos lá. A minha mãe trabalhava fora, Daiane, em 2 cargos. E aí, ela ficava comigo só à noite. O meu pai biológico, ele me abandonou antes de eu nascer. Aí, eu fui criada pelo meu padrasto. E o meu padrasto, ele sempre demonstrou que não gosta muito de mim. Ou seja, faltou na sua interpretação energia masculina, porque o seu pai biológico te abandonou. Pensa para uma criança ela sentir isso, porque se você usou essa palavra, é bem provável que a sua ferida do abandono ainda esteja aberta. Você se sentiu abandonada, né? Te abandonou. Beleza. Aí o homem que veio para ficar no lugar do meu pai, ele demonstra que não gosta de mim. Mais uma vez, a sua interpretação disso. Não tô falando que ele não gostasse de você. Talvez realmente ele não gostava. Mas às vezes, gente, as nossas feridas é por causa da nossa interpretação. Vamos supor que ele fosse um homem que não conseguisse demonstrar muito carinho e fosse mais rígido, mas ele consegue mostrar amor só assim. A gente interpretou assim e a gente vai guardar aquilo. Entendeu? Então é mais como a gente se sentiu. Por isso que eu falo, não é culpa dos pais, mas a gente tem que ver como é que a gente se sentiu com o que os pais fizeram, tá bom? Aí, o seu pai te abandonou. O seu padrasto, ele não gostava de você. Então, o que que a sua mente pensa? Poxa, energia masculina aqui? Quem que vai me ensinar energia masculina? Lembra lá da outra aula? Todo mundo tem dentro de si energia feminina e energia masculina. Energia masculina é aquela que a gente usa para poder correr atrás dos nossos sonhos, para ir para a vida. Agora, a energia feminina é aquela que a gente usa para se nutrir, para se acolher, para ser criativa, mais introspectiva. Então, faltou alguém que te ensinasse a energia masculina. Agora, como adulta, é sua função aprender isso. Se você mexer nessa feridinha do pai, você vai conseguir fechar essa ferida para aprender a ter energia masculina. Sabe onde que a gente usa energia masculina? No trabalho. Aonde que é a sua queixa? Eu não consigo arrumar um emprego fixo na minha área de enfermagem. Então, talvez a sua energia masculina tá faltando tanto para você ter essa garra de correr atrás do seu sonho. Porém, lembra lá que eu falei que será que a mãe dela é enfermeira? Porque a sua mãe trabalhava em 2 cargos. Aí ela trabalhava muito, tinha que trabalhar, né? Seu pai te abandonou e tal, vai saber o que ela passou, então ela correu atrás. Beleza. Só que você, pequenininha, sentiu falta de mamãe. Ela teve que correr atrás. Aí ela só ficava com você à noite, porque ela tinha 2 cargos. E se ela também foi enfermeira? E se, isso é a minha interpretação, não tá escrito aqui. E se ela também foi enfermeira, a sua mente pode ter pensado assim: poxa, trabalhar como enfermeira é a pior coisa que existe. Me fez tão mal. Eu não vou deixar você trabalhar como enfermeira de jeito nenhum, porque olha o que que aconteceu a última vez na nossa vida que alguém que a gente ama trabalhou como enfermeira. Olha como que a gente ficou. A gente ficou sozinha, sendo maltratada pelo padrasto. Entendeu? Então, vê se faz sentido aí. Se não foi de enfermeira que ela trabalhou, só o fato de interpretar que trabalhar fora causa uma dor muito grande em você. Então, a sua mente vai te sabotar de não trabalhar fichado, né? Um emprego fixo. Sua mãe tinha talvez aquele emprego fixo. Então, pode ser isso. Outra coisa. Às vezes, o seu padrasto até tinha energia masculina, às vezes ele corria atrás, ele sustentava e tudo. Mas talvez você possa ter interpretado assim: eu não gosto do meu padrasto, ele é muito ruim pra mim, então eu nunca quero ser igual a ele. E aí a sua mente pensou: então vamos rejeitá-lo. Então tudo que vem pra ser igual a ele você não quer. E aí te falta aquela garra que ele teve. Mais uma vez, isso foi uma interpretação minha, não tá escrito se seu padrasto corria atrás, né? Agora olha que interessante, quando eu perguntei pra ela assim: como você resolve a terceira pergunta, né? E como você pretende resolver esse problema? Como que você gostaria que seu problema ficasse para você sentir o que resolveu? O problema dela, aparentemente, era o mais claro de qual seria o que ela gostaria, né? Porque a questão é, eu não consigo trabalhar fixo na minha área. Então, ela poderia simplesmente responder: como que você deseja resolver? Eu gostaria de arrumar um trabalho fixo na minha área. A resposta dela, eu gostei da resposta dela, porque vai trazer outro insight pra gente. Se possível, eu gostaria que resolvesse com um passe de mágica, kkkk. Mas eu confesso que eu nunca pensei nisso. Então, eu acredito que quando ela respondeu a 3, ela pensou que fosse da infância, né? Não do problema em si. Mas isso já me mostra um padrão mental dela. Se a questão dela hoje, na vida, é o emprego, e quando eu pergunto para ela assim, como que você pretende resolver seu emprego? A mente dela já foi na resposta que ela deu da infância, já mostra que a mente dela tá focando na infância. Então é bem provável que essa ferida da infância realmente está te bloqueando de olhar para o agora. É inconsciente, tá, gente? A gente não faz de propósito. Ah, daí eu não entendi que era sobre a minha infância. Eu sei que você entendeu, deu para entender isso mesmo.
mas isso mostra, então, como que a sua mente ainda tá presa na infância. Segundo pontinho que eu queria trazer de interessante para ela, outras pessoas, durante as sessões que eu faço, às vezes eu pergunto pra pessoa assim: como que você gostaria de resolver esse problema? Pra você, como que ficaria se fosse o ideal? Aí a pessoa para, pensa e me fala assim: nossa, eu nunca pensei nisso. Então isso já mostra que a gente não consegue ir para onde a gente não consegue visualizar. Então, se você não conseguiu nem visualizar uma solução, você não está caminhando para a solução, você está andando em círculos no problema. Então, eu fiz essa pergunta, gente, de propósito, porque eu sabia que algumas pessoas iam pensar pela primeira vez numa possível solução. Eu sabia que a mente faz isso, então eu coloquei aquela pergunta de propósito, porque eu gostaria de estimular você a já pensar numa solução, a já sair daquele limbo de problema, e já pensar numa solução. Entende? Então, se caso você aí que não escreveu seu relato está passando por um problema e você não consegue pensar numa saída, não consegue se imaginar, por exemplo, você consegue se, sei lá, a pessoa divorciou, você consegue imaginar feliz? Não eu não consigo, Daiane, me imaginar feliz. Eu não consigo. Realmente, se você não consegue se imaginar, você não vai ser feliz, porque a mente só consegue ir para onde ela consegue ver, para onde ela consegue imaginar. A gente tem que visualizar, tem que meditar no que a gente vai chegar. Precisa disso, sabe? Muito bom. Próxima pessoa. Gente, me fala aí se vocês estão dando para entender, se tá gostando. Manda um joinha aí para eu ouvir. Tá fazendo sentido? Tá gostando? Ótimo, então tá bom. O pessoal mandou joinha, beleza. Então vamos continuar. Próximo. A pessoa. Tá. Essa questão aqui, eu não vou ler o relato para não te expor. Apesar de que não dá para saber quem é, mas é uma coisa que se eu ler aqui, vai ser complicado. Então, eu vou falar só o que você. Uma frase que eu acredito que vai ajudar todo mundo, que vai passar, já passou por uma situação igual, e a dona da pergunta vai saber que é com você. A pessoa, ela me falou sobre abuso de poder e injustiça. Ela passou por uma coisa de abuso de poder e injustiça. Só que no relato dela, ela contou lá na infância que ela teve uma infância muito turbulenta, onde, se eu não me engano, acho que o pai batia na mãe, ela tinha que entrar na frente para defender a mãe, enfim. Ou seja, na infância teve abuso de poder e injustiça. Você entende por que que hoje você está passando por uma situação que está te incomodando muito de abuso de poder e de injustiça? Como assim, Daiane? Quer dizer que eu sou culpada de alguém abusar o poder sobre mim e de me tratar com injustiça? Nunca você é culpada. Se alguém teve um abuso de poder com você e te tratou com injustiça, nunca que a culpa é sua, né? Isso tá errado, é a pessoa que fez. Porém, a gente está falando do inconsciente. A mente inconsciente, ela não raciocina como a nossa mente racional. A mente racional, ela é de 5 a 10%. A mente inconsciente é de 90 a 95%. Tudo, absolutamente tudo que você já viveu, que você já ouviu, está registrado no seu inconsciente. Mesmo quando você estava na barriga de sua mãe. Cada dia dos 9 meses está registrado aí. Então é muita informação. Você lembra? Claro que não, Deus me livre se você lembrasse, né? Porque a mente racional não cabe essas coisas. Ela usa a parte que você consegue ver, raciocinar. Ou seja, a sua mente inconsciente, essa ferida do seu pai ainda está aberta. Poxa, eu fui abusada, porque ele tinha um poder sobre mim, né? Porque ele era o chefe da nossa família. Ele usou do abuso de poder dele, porque ele até batia na minha mãe, batia na gente e tal. Isso é uma injustiça. Então, passaram por abuso de poder e de injustiça. Talvez a sua mente olhou para aquela ferida e falou assim: isso aqui é conhecido, eu conheci isso desde que eu sou pequena. E aí, inconsciente, você, sem perceber, pode ter ficado em uma situação onde seja compatível com uma outra pessoa que tem outra ferida. Essa pessoa que fez isso com você, ela tem uma ferida forte do psíquico, onde ela faz um abuso de poder e não tá nem aí de cometer uma injustiça com o outro. Olha que bonitinho, você tem uma feridinha de ser abusada por alguém que quer abuso do poder e de ser injustiçada. Ai, Daiane, é culpa minha? Nunca é culpa sua. Mas talvez inconsciente, sem a gente perceber, a gente repete alguns padrões. Será que naquele momento ali, será? Isso já é uma dedução minha. Será que naquele momento ali te deu tanto gatilho porque a situação cutucou uma ferida sua da infância, gente? Ferida da infância aberta é os bichos. Dá muito gatilho.
Então, será que, como ela não fechou, então ela tá muito aberta. Será que naquele momento, quando você ficou muito com gatilho emocional, você não soube realmente respirar e conseguir explicar de forma clara o que que aconteceu? Ah, Daiane, ele entendeu muito bem, foi realmente um abuso de poder. Beleza. Então, será que naquele momento, com gatilho emocional, você não ficou nervosa e às vezes foi falar do assunto e aí você não chegou a lugar nenhum porque você já não construía mais raciocínio lógico de um jeito que conseguisse levar para fora? Para eu fazer essa aula aqui, eu tenho que estar tranquila, com o meu raciocínio bem, para eu conseguir levar vocês a seguir a minha linha de raciocínio e chegar no objetivo final. Quando eu tô nervosa, eu vou falar isso, vou falar aquilo, não sei o quê, não sei o quê, eu vou ficar igual o Kiko. Isás, não é? O Chaves. Porque eu não vou levar para lugar nenhum. Então, provavelmente aquela situação te deu muito gatilho. Se é uma ferida aberta, mesmo quando você passou, será que você não soube depois se posicionar? Não soube, às vezes, correr atrás de algum direito seu maior? Por quê? Porque se quando era seu pai, ele batia até na sua mãe, então, talvez, mesmo que você entrasse na frente, em algumas situações, talvez a sua defesa foi: fica quieta. Porque se até na minha mãe ele bate, imagina o que ele não faz comigo. Então, talvez sem você perceber, ou você pulou na frente em algumas situações dessa vida de agora, esse problema de agora, ou você ficou quieta, você paralisou. Eu não sei. Mas é bem provável que o seu gatilho emocional fez com que mostrasse mais ainda para sua mente. Mente, abuso de poder e injustiça é conhecido para nós. A gente passa desde criança. Então, tudo bem a gente passar por isso, a gente dá conta, entendeu? Então, por mais que você racionalmente fale, Daiane, eu não quero viver essa situação, mas se você não fechar essa ferida, você vai viver a situação de novo. E eu acredito que talvez essa não foi a única vez depois de adulta que você passou por injustiça e por abuso de poder. Deve ter passado isso em outras áreas da sua vida. Deve ter passado. Relembrei para você ver. Enquanto a ferida está aberta, a gente não quebra o padrão. A gente repete o padrão. Inconsciente. Não é de propósito, não, tá? A gente jamais faz isso de propósito com a gente. Depois vocês me falam, se deu para entender? Essa questão de culpa, é essa questão do inconsciente e que não é de propósito, não é que a gente se permite. Deu para entender? Ótimo. Eu não quero nunca que vocês pensem que é para você sentir culpa por ter acontecido com você. Não, é porque o inconsciente faz isso com a gente, sem raciocinar, né? Muito bom. Então, vou passar pro próximo. É, essa pessoa falou assim: o que é que mais te incomoda? Ela, Daiane, o que mais me incomoda é parecer boazinha. Ela colocou entre aspas. Aí, quando eu me imponho, ela colocou entre aspas, estou faltando com respeito. Deu a entender que alguém fala com ela, né? Na hora que ela se impõe, alguém fala, você tá faltando com respeito. Ou deixei de ser submissa. Parece que essa pessoa fala, né? Você deixou de ser submissa agora que você tá se impondo, né? Aí ela falou: isso me incomoda demais, porque o modo como as pessoas me tratam fizeram eu mudar e deixar de ser boazinha. Isso aqui, gente, não sei o que você mudou na sua vida, não sei. Mas você mudou, você não é mais boazinha, você contou isso, né? Então, eu não sei como você está se posicionando, eu não sei como. Mas é muito comum, não tô falando que é o seu caso, porque não tá escrito aqui, mas é muito comum, quando a gente tá num extremo, e a gente olha para aquele extremo, tá muito errado, muito disfuncional, a gente fala assim, eu quero mudar. A gente vai para o outro extremo. É muito comum. Então, uma pessoa muito boazinha, que eles cagam na minha cabeça. Eu cansei de ser boazinha, agora também eu sou rebelde. E vou ser bruta e grossa também com todo mundo. Não tô falando que é o seu caso, tá? É mais uma vez uma interpretação do que eu li. Eu estou aqui floreando para poder trazer mais coisa para você raciocinar. Então, provavelmente, talvez realmente você está se posicionando de um jeito que as pessoas estão, poxa, você não está sendo submissa, você não tá sendo boa, como é que você falou? Você está faltando com respeito. Então, do fundo do coração, eu sei que te dói, tá te incomodando o que as pessoas estão falando, mas com carinho e com amor, vê se não é o seu caso. Vê se realmente você não está faltando com respeito. Porque, gente, eu passei por isso. Eu também era boazinha. E aí, quando eu fui fazer, minha filha, envolvi nos brigão feio. Por quê? A gente vai de um extremo para o outro. A gente não sabe. Sabe quando a pessoa está dirigindo? Eu falo isso para meus clientes, ó. Quando uma pessoa tá deixando de ser boazinha e vai aprender a pôr limite, é igual uma pessoa que tá começando a dirigir. Não sei quem escreveu aqui se dirige, né? Mas para quem dirige aí, a gente precisa fazer o controle. Então, se você pisa demais num pedal, o seu carro avança e bate no carro da frente. Se você pisa de menos, o seu carro morre.
Você tem que pisar nos pedais ali, nos pedais, de um jeito certinho para o carro ficar parado sem você pisar no freio. É assim que faz o controle. Você consegue deixar o carro parado sem pisar no freio, porque você pisou no acelerador e na embreagem de um jeito certinho para ele ficar parado. Pisou demais, avança, pisou de menos, morre. E quando a gente começa a pôr limite, é isso que acontece. Tem hora que a gente pisa demais, bate no da frente. Tem hora que a gente pisa de menos e não se posiciona. Não ache estranho. Isso está acontecendo com você, se estiver acontecendo com você. Então, olhe se você não está pisando demais e realmente está sendo com falta de respeito, tá? Se for o caso, é interessante você aprender. Estude aí comunicação não violenta, como se posicionar de um jeito mais assertivo. Comece a estudar sobre isso para te dar mais vocabulários, mas não deixe de respirar. Ficou nervosa para se posicionar? Respira. Oxigena seu cérebro primeiro, para você. Olha, até minha voz mudou. Para a gente conseguir voltar para um estado emocional diferente. Esse exercício, gente, serve para tudo. A respiração, tá? Aí olha que interessante, quando eu perguntei como foi sua infância, ela falou assim, olha, eram 3 filhas, eu era do meio. A mais velha, ela dava muito trabalho, ela aprontava demais. Então meus pais tinham que ficar de olho nela. Já a mais nova, ela era muito doente, ela tinha um problema de saúde, então meus pais naturalmente tinham que dar mais atenção para ela. Ou seja, ela era invisível, porque a filha mais velha dava trabalho, a filha mais nova era doente e ela era boazinha, então não precisava de atenção. Não tô culpando pai e mãe, não, viu? Inclusive, ela falou assim: eu sei que não era fácil para minha mãe. Sim, ainda bem que hoje, como adulta, você sabe. Mas nós não estamos falando da sua versão adulta, nós estamos falando da sua versão criança. E criança sente assim. Aí eu perguntei: como é que você quer resolver esse problema? Ela respondeu: eu queria ser ouvida. Olha aqui, gente. Quando ela falou isso, eu falei: batata. Achou a raiz. Eu queria ser ouvida antes de ser julgada. Sabe por que você queria ser ouvida antes de ser julgada? Porque a sua ferida da infância ainda está aberta. Você não era ouvida, você não era nem vista. A sua irmã mais velha dava trabalho e seus pais tinham que ficar de olho nela. Sua irmã mais nova era doente e seus pais tinham que cuidar dela. Então talvez eles nem te viam, porque você era boazinha. Então você meio que ajudava eles. Então você não era ouvida e vista. Não tô culpando pai e mãe, não, viu? Mas é uma ferida sua que hoje é sua responsabilidade resolver, tá? Aí ela falou assim, mas quando eu tento ser ouvida, né? Eu não consigo me expressar direito. O assunto não é resolvido, aí vira uma bola de neve, porque como não foi resolvido, sempre volta à tona. Tá te faltando aprender a regular tá te faltando aprender a fechar essas feridas. Depois que você fechar a ferida e cicatrizar, limpar ela para ela cicatrizar, você vai aprender a regular seu emocional, porque na hora que vier essa situação, você vai ficar com o emocional assim. Regula ele primeiro para depois você saber o que você faz e aprender a se posicionar de um jeito assertivo. Porque é bem provável que é isso que está acontecendo, olha. Eu tento me expressar, aí eu não consigo. Aí quando eu não consigo, o assunto não é resolvido. Aí depois, como o assunto não é resolvido, ele volta. Ou seja, talvez você está tentando de um jeito realmente agressivo, por isso que as pessoas estão falando que você está agressiva. Aí para você não ser agressiva, você volta, você deixa o carro morrer, aí você volta e as coisas voltam e aí fica nesse limbo. Então vai mexer nessa ferida, mulher, para você poder limpar ela, para você conseguir responder sem ser pelo gatilho. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês, como diz, uma dica de ouro. Quando a gente está engatilhada, ou seja, aconteceu alguma coisa que eu fiquei fora de mim, e a gente sabe, por dentro a gente tá tremendo, a barriga tá fria, a mão suando, ou com ódio, ou com medo, qualquer coisa. Naquele momento ali, não é você que tá respondendo o que tá acontecendo, é o seu emocional. Entendeu? Por isso que a gente fala demais na hora da raiva e depois arrepende. Porque quando a gente volta para si, a gente olha para aquela situação e fala: nossa, eu não devia ter feito isso. Não é a sua versão madura, é a sua versão, a sua ferida que está respondendo por você. Então, quando você perceber que está engatilhada, não faça nada, porque vai ser a sua ferida que vai fazer. Regula primeiro, quando regular, aí faz alguma coisa. Daiane, como é que regula? A respiração é ótima. Daiane, eu respiro e não consigo. Então, talvez sua ferida está profunda, você vai ter que entrar na terapia para limpar sua ferida. Tô sendo bem franca. São feridas que eu também tinha. E que, gente, não é. Às vezes eu me lembro que eu até achava que era falta de espiritualidade, né? Porque a Bíblia fala isso, fala aquilo, mas não é. Às vezes você tem a sua espiritualidade, mas é o emocional, a ferida emocional saiu. Eu até dou muito exemplo do meu cachorrinho. Meu cachorrinho é um cachorrinho mais amoroso, mais tranquilo, mais manso. Só que ele é medroso. Então, se você encurrala ele, ele te arranca pedaço de você, ele te morde.
Por quê? Não é porque ele não é amoroso, é porque quando ele tá com tanto medo, a defesa dele é atacar. Assim é a gente com qualquer emoção ruim. Ruim, né? Porque não existe emoção ruim, todas têm uma função. Mas se a gente não sabe pra quê, a gente usa elas errado. Tipo uma faca, que eu não sei pra quê, eu vou sair cortando todo mundo. Entendeu? Muito bom. Aí tem a próxima pessoa. Essa pessoa aqui, ó, é o exemplo que eu dei, que ela respondeu, a próxima, ó. Ela respondeu uma frase para cada pergunta. Eu confesso, vou falar para essa pessoa, quando você vê sua pergunta, eu fiquei curiosa. Se você conhece de traço, você tem um esquizoide forte? Eu acho que essa pessoa tem um esquizoide forte, porque o jeito como ela escreveu, a pontuação, tudo, eu já imaginei alguém com esquizoide forte. Aí vamos lá, essa pessoa é o tipo, né, o exemplo que eu dei, que mesmo que respondeu em poucas palavras, conseguiu sim responder de um jeito que eu consegui achar a ferida para poder trazer. O que está te incomodando? Não conseguir manter uma rotina. Me conta como é que foi sua relação com seus pais na infância. Ó, o meu pai, ele faleceu, eu não conheci ele. Já a minha mãe, ela era provisora e amorosa. Aí eu perguntei, como é que você pretende resolver o seu problema? Lembra que o problema era não manter a rotina? Aí a pessoa respondeu, não procrastinar. Ai, que legal. Tipo assim, se eu não procrastino, eu consigo manter a rotina. Ela já sabe, então ela conseguiu visualizar onde é que ela precisa chegar para conseguir resolver. Isso é legal. E ela também me deu uma explicação dos pais. A mãe foi assim, o pai foi assim. Beleza, ótimo. A pergunta é essa: como é que foi sua relação na infância com seus pais? Minha mãe foi assim, meu pai foi assim. Beleza. Então vamos lá. Não consegui manter rotina. O seu pai faleceu, você não conheceu. Então, provavelmente, você não teve uma referência de energia masculina para você aprender. Não quer dizer que você está fadado a não ter energia masculina para sempre. Não, hoje você pode aprender essa energia masculina. Inclusive, é sua responsabilidade dar para você o que faltou na infância. De todo mundo, tá? De nós todos. Mas se seu pai faleceu e você não conheceu, provavelmente você não teve uma referência de energia masculina e tá te faltando ter essa energia masculina. E aí você conheceu a sua mãe, mas a sua mãe foi provisora, mas muito amorosa. Ela fez direitinho a função mamãe. Mamãe serve para isso mesmo, para acolher, ser amorosa. Mas talvez te faltou aquele pé na bunda, que normalmente é uma função papai. Não quer dizer que as mamães não façam isso, né? Inclusive a minha me deu muito pé na bunda, me mandou ir pra vida. Mas é, não é no mesmo que a mãe faça, querendo ou não, quando a gente tem o pai presente para fazer isso é que é importante, né? É importante estar os dois. Por mais que a mãe vai fazer o papel de pai e mãe, não tem como. Na falta do pai, vai faltar o pai, né? Não é que a mãe deixou de fazer alguma coisa, não. Mas a sua mãe cumpriu o papel dela direitinho, ela foi amorosa. Então, talvez ficou registrado na sua mente o seguinte: não precisa ir para a vida. Porque você não tem energia masculina, ninguém te ensinou. Te faltou um pé na bunda para você correr atrás de alguma coisa. Desde pequenininho só ficou com a mãe, porque, né, na ausência do pai, você teve só a sua mãe e foi amorosa, acolhedora, a sua mente registrou o seguinte: ah, ser amorosa e acolhedora é tão gostoso, né? É tão bom. Então, quando você tiver uma rotina, que é para você ir fazer o que você falou que ia fazer, vamos procrastinar. Vamos ficar aqui vendo TikTok. É o que você falou. O que que você pretende fazer para conseguir? Não, procrastinar. O que que é procrastinação? Ninguém procrastina. Eu quero até depois dar uma aula sobre isso. Não sei se é do interesse seus. Eu tenho uma aula pronta sobre isso, né? A gente pode até depois ver isso aí. O que que é procrastinar? A gente, ó, o povo gostou da procrastinação, né? Tá todo mundo querendo a aula, né? A gente, a gente não procrastina. A gente só fica indo mais pro prazer. Então, aquele trabalho ali que vai te dar rotina, ela não te dá prazer. O prazer é depois, quando tá pronto, mas no processo, não. Então, a gente quer a dopamina fácil e vai para uma coisa que procrastina. E a sua mente aprendeu isso, porque faltou energia masculina de pegar e correr atrás e fazer. Tem mais, é só a energia feminina que é de acolher e ser amorosa, por isso que você tá nessa dinâmica, de não conseguir levantar, entre aspas, o bumbum do sofá e fazer o que tem que ser feito, porque você tá procrastinando. Aí, provavelmente, mesmo que tenha a mamãe aí, mas provavelmente até a feridinha do abandono pode estar aberta, porque você se abandona. Até porque eu ouso arriscar um palpite, que eu não sei quem é, não teve escrito, né? Mas eu ouso arriscar um palpite. Se essa tarefa aqui da rotina, que você tanto procrastina, fosse para outra pessoa, você já tinha feito. Mas como é para você procrastina. Então, talvez a sua ferida do abandono tá aberta e você se abandona. Próxima pergunta. O que que você se incomoda hoje?
Medo de pessoas. Como é que foi sua infância? Altos e baixos emocionalmente e fisicamente. Como você pretende resolver o problema? Sentir confortável perto das pessoas. Foi muito raso, não dá para aprofundar, mas eu com as minhas caraminholas na correria não consegui enviar meu relato. Tô precisando tanto. Ou na próxima você envia o seu, não vai faltar oportunidade. Então, eu fiquei aqui pensando num jeito para poder conseguir te ajudar. Então vamos lá. Medo de pessoas, mas medo de quê? Medo de alguém te xingar? Medo de alguém não querer te conhecer? Qual que seria o medo? Medo de ser julgada? Medo de fazer amizade e essa pessoa te deixar pra lá? Medo que as pessoas te enganem? Qual que é o medo? Na sua infância, altos e baixos, emocionalmente e fisicamente. Então eu deduzi que o fisicamente talvez você apoiou. Eu deduzi. Altos e baixos. Tipo assim, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. Emocionalmente e fisicamente, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim. Aí eu fui pensei assim, aí hoje eu quero sentir confortável perto das pessoas. Aí eu fiquei deduzindo. Na infância era bom e era ruim, altos e baixos. Então talvez hoje ela tenha medo das pessoas porque ela tem medo dos altos e baixos de novo. Ou ela vai fazer uma amizade, depois essa pessoa vai embora, fiquei sozinha. Ou eu vou fazer uma amizade, você tá aqui rindo comigo, de repente você ficou nervosa comigo, me xingou. Provavelmente o seu medo das pessoas vem da sua infância, de como eram as pessoas que você convivia, como é que eram esses altos e baixos. Mas eu não sei mais, ficou só no meu mundo de Bob que o que eu acho que eu conseguiria te ajudar, tá? Mas procura a raiz nisso aí. Medo das pessoas, vê se o seu medo hoje não é parecido com o medo que você tinha das pessoas com quem você tinha que conviver quando criança, né? E esses altos e baixos te traumatizou e você tem medo de passar por altos e baixos de novo. Próxima questão. O que mais te incomoda? Aí ela falou assim, ela quando eu falo é ela, a pessoa, tá, gente? Porque dependendo do jeito que a pessoa escreveu, eu nem sei quem é também não. Foi muito bom isso aqui. Só foi um pouco desafiador pra mim, confesso, de não saber quem é. Por quê? Não por causa do problema em si. As pessoas, elas são diferentes. Então existem pessoas mais racionais, existem pessoas mais emocionais, e aí eu gosto disso pra eu saber um jeito de ajudar na hora de falar. Então aqui foi muito assim, sabe? E é interessante que dependendo da pessoa, igual essa pessoa que eu falei que falou 3 frases, mas foi assertiva, ela é prática. Então eu tinha que montar uma resposta prática. De um jeito que assim, isso é aquilo. Fez sentido? Pronto, acabou? Próximo. Entendeu? Mas aí eu vou falar ela, porque ela é a pessoa, tá? Não é porque é mulher, não, que eu nem sei quem é. Então vamos lá. O que te incomoda, pessoa? Aí a pessoa respondeu: dizer não e me sentir muito culpado depois. Ou seja, essa pessoa tá falando não, mas depois você te culpa, isso tá incomodando. Isso faz parte de quem não sabia falar não e começa a falar não, tá? Pra quem aí tem dificuldade de falar não, quando começar a falar não, vai sentir culpa mesmo. A culpa não é um sentimento é, natural, ele é sintético, mas se você aprendeu a sentir culpa, você vai sentir. Eu passei por isso também. Que se passei. Segundo, como que foi sua infância? A minha mãe, ela que me criou sozinha, porque o meu pai, ele morreu quando eu tinha 8 meses. E ela sempre ajudou outras pessoas. Então você tem uma ferida do abandono, provavelmente, né? Bem no 8 meses, bem na fase do abandono, seu pai morreu. E a criança nessa fase de 8 meses, você não lembra, mas você sentiu a dor de morte ali tão próxima de você. E essa criança, ela tá ainda em simbiose emocional com a mamãe. Então pensa, o luto que sua mãe passou de ter perdido seu pai, você não lembra, mas tá tudo registrado aí. Então essa ferida do abandono tá impactada aí. Se você não tiver feito terapia para resolver, tá impactada aí. Beleza? Beleza. Feridinha do abandono aberta ainda. A sua mãe ajudava outras pessoas. Ou seja, se você fala não, você não agrada a sua mãe, você vai ficar diferente da sua mãe. Se você ficar diferente da sua mãe, você já perdeu seu pai. E vai que você perde sua mãe. O seu inconsciente pode pensar nisso. Então, não, você tem que ser tipo igual a mamãe para você ficar mais próximo dela. Aí eu perguntei, como é que você gostaria de resolver isso? Você falou assim, eu gostaria de saber discernir quando é que eu devo ou não ajudar as pessoas sem me sentir culpado. Então é bem provável que você, pela sua ferida do abandono tá aberta. Você olha sua mãe, que foi seu exemplo, ela ajuda todo mundo. Então provavelmente ela não fala não. Ela é que te ensinou desde pequenininha a ser uma pessoa maravilhosa. Mas ela não sabe falar não. Então você aprendeu com ela, você tem que copiar ela. Sua ferida do abandono tá aberta. Aí, quando você vai fazer uma coisa nova que você nunca aprendeu,
É natural você sentir essa culpa. E para piorar, você pode interpretar que tá abandonando a pessoa, tipo, nossa, a pessoa precisa tanto de mim, estou abandonando ela. Aí você sente culpa. Aí a culpa te manipula a voltar a fazer o que você falou que não ia fazer. Aí você vai lá e faz o que você falou que não ia fazer, aí você sente raiva. Aí quando você sente raiva da pessoa, aí você vê que você não podia falar não, aí você sente culpa, porque você falou não, mas você tava com raiva, não pode sentir raiva do meu irmão, porque Deus não gosta de raiva. E assim vai virando um ciclo de um jeito. Como é que você vai resolver isso? Tem que fechar essas feridas, senão esse ciclo vai continuar. Tem que trabalhar essa culpa. Todo mundo, gente, que sente culpa de qualquer coisa, tem que trabalhar essa ferida da culpa. Ela vai te paralisar e você vai ser uma pessoa manipulável, porque você vai falar sim quando você queria falar não. Não tô falando que o outro é vilão e vai te manipular de propósito, não, né? Mas às vezes o outro é uma vítima, o pobre coitado, que ninguém me ajuda, ele tem uma feridinha de vítima. Aí você tem uma ferida do salvador, pode deixar que eu te resolvo pra você? E aí você não fala não, aí fica sobrecarregado, sente culpa. Aí, olha que interessante, eu vou dar outro ouro aqui pra vocês. Eu gostaria de saber, discernir, quando que eu devo ajudar e quando que eu não devo ajudar, sem te sentir culpa. O segredo para a gente saber até quando a gente pode ajudar alguém. Você só consegue ajudar uma pessoa a partir do momento que aquilo que você vai fazer ou falar não te atropela. Se você tiver que atropelar você mesmo para poder ajudar o outro, você já não está ajudando, você já está no lugar de salvador. Você está vendo o outro como um pobre coitado que sem você, ele não consegue, então você tem que fazer. Aí você se atropela, você não está vendo o outro com dignidade. O outro, ele consegue sim resolver. Não, Daiane, ele não consegue, tadinho. Você que pensa. Porque você não tem autoestima, você não sabe o seu potencial, e aí você vê o que o outro, você projeta no outro. O dia que você tiver autoestima e saber que você tem potencial para chegar onde você nem imagina, e que os desafios da sua vida vão te ajudar a crescer, você nunca mais vai diminuir o outro. E você não é Jesus, você não consegue salvar o outro. Então, se para você conseguir fazer aquilo que o outro está precisando, você vai se atropelar, então não é de você que ele está querendo ajuda. Não vai vir de você a ajuda que ele precisa. Você que se engana e acha que tem que ser você. Não tem que ser você. Tenho certeza que tem outra pessoa que vai conseguir ajudar. Você pode até sugerir, fulano, eu não consigo te ajudar nisso, mas você já pensou no ciclano? Olha com ele. Para de querer achar que a gente tem que ser Jesus. Eu tô falando desse jeito, gente, mas eu já tive muito nesse lugar, meu Deus. Então, do fundo do coração. Ô, Grazi, eu não vou conseguir ler tudo, porque se eu for ler aqui, eu perco a linha aqui e aí embola tudo. No final, eu vou deixar um espaço para a gente poder abrir, falar ou escrever, tá bom? Não é porque eu tô desfazendo, não é porque eu vou perder a linha de raciocínio, mas guarda aí que no final tem um espaço aqui para a gente poder fazer as perguntas. Então, gente, é isso. A gente é que pensa que a gente tem que falar assim quando a gente tá. Então, o segredo é isso. Como é que eu vou saber quando tem que me ajudar? Se me atropelar, tá errado. Ah, mas eu contei pra minha amiga falou assim: nossa, Daiane, você é mal. É porque aquilo ali não atropela ela. Mas me atropelou, então eu não sou mal, gente. Então, junto aí. Se pra ela é fácil. É assim que funciona. Nós não somos Jesus e todo mundo pode contribuir na vida de todo mundo. Tá bom? Muito bom. A outra pergunta eu já. Ah, essa pessoa que eu achei tão bonitinha, ela começou assim, ó. O que que te incomoda? Aí ela falou assim: ah, Daiane, eu já apaguei tantas vezes que o que que eu escrevi. Aí ela colocou entre colchete, né? Entre colchete? Colchete, não. Entre isso aqui. Ela colocou assim: eu já apaguei tantas vezes o que eu escrevi. Vergonha. Olha, eu não tô tendo. Primeiro ponto, eu queria primeiro agradecer a sua confiança. Eu sei que para você, então, não foi fácil escrever seu relato, que você já pagou várias vezes por vergonha. Então, muito obrigada pela confiança. Muito obrigada por você estar aqui para compartilhar o que você escreveu. Mas, mulher, não precisa sentir vergonha, porque eu não sei quem é você. Ninguém que vai saber, mulher, babado. Então, ó, ninguém sabe. Aí ela foi colocou assim. Acho que tem alguém com o microfone aberto, gente. Se tiver como fechar, por favor. Gente que tá com o microfone aberto. Isso. Aí, ela foi colocou assim, ó, eu não tô tendo interesse sexual. E isso tem mexido muito com o meu casamento. Eu me sinto um lixo de mulher. Ou seja, você tá sem autoestima, né? Porque você tá passando por um período difícil, horrível, e se você coloca o seu valor como mulher nisso, isso é importante? Sim, é muito importante.
para nossa vida, para o casamento, é importante. Não é que o sexo não seja importante, mas você se sentir um lixo de mulher por uma fase difícil, isso mostra falta de autoestima. Então precisa resolver essa questão da autoestima. Aí eu me sinto um lixo de mulher. A minha autoconfiança e a minha autoestima parecem estar sumindo. Não, elas não parecem estar sumindo. Você não tem autoconfiança e você ainda não tem autoestima, porque essa situação faz você se sentir mal, porque você não confia em você e não gosta de você o suficiente para gostar de você até em momentos difíceis. A gente tem que gostar da gente, não é só quando tá bom, não, é. Um amigo, de verdade, quem ama a gente, eles amam a gente só quando tá bom? Se Deus me livre e guarde, um amigo da gente fica doente, fica careca, deitado numa cama, eu vou deixar de amar essa pessoa? Muito pelo contrário, às vezes eu vou fazer muito mais por ela ali, porque eu amo essa pessoa, não é assim? Autoestima é a gente gostar da gente, não é só nos momentos bons. Se a gente tá passando por uma fase difícil, a gente tem que gostar da gente também nessa fase. Então não é porque isso tá acabando com a minha autoestima, não. Eu não tenho autoestima, e na hora que veio um problema grande, começou a eu fiz até um vídeo ontem falando do casamento, que o que o outro faz ou fala, ele me expõe o que a minha ferida aqui já tinha. É exatamente a mesma coisa, tá? Aí ela continua: a minha relação com meu marido é ótima, nós nos damos bem. Ele é paciente, ele não me cobra, ele me respeita, ele me ama, nós amamos muito, mas tá ruim. Claro que tá ruim, né? Porque tem uma parte importante do casamento que é o sexo que não tá funcionando, não tá dando certo. Então é claro que vai ficar ruim sim. Mas isso não quer dizer que não tem o amor, companheirismo. Por quê? O casamento, ele é o único relacionamento que a gente consegue ter todos os tipos de amor com a mesma pessoa. Eu tenho um amor fraternal, o amor de família, aquele amor que eu sinto pela minha família, pelos meus pais, pela minha irmã, não é assim? Pela minha família. O amor que eu sinto pela minha família, hoje o meu marido é minha família. Eu sinto amor fraternal por ele. Tem os meus amigos, o amor que eu sinto pelos meus amigos, eu vou sentir pelo meu marido, porque ele é meu amigo. Agora, o meu marido, ele tem a única pessoa da minha vida que ele vai ter meu amor romântico. Isso não vai ter para outras pessoas. Então, não é que seja ruim a relacionamento de vocês dois são amigos, vocês dão certo, porque ficou ainda esses outros amores. Só que no amor romântico que tá faltando a parte sexual, que você não tá tendo interesse, por isso que tá afetando, tá? Então é só por isso. Aí entra a parte que eu vou te falar que talvez você não saiba. Você já procurou um médico para ver por que que você não tá tendo desejo sexual? Nem tudo é emocional. Às vezes você tá com problema nos seus hormônios. Aí eu te sugiro a procurar ou um endocrinologista, ou um ginecologista especialista mesmo na saúde feminina, se possível, integrativo, se não tiver jeito, tá? Vai em qualquer ginecologista. Ou uma nutricionista integrativa. Elas vão conseguir olhar os seus hormônios. Você precisa olhar o seu hormônio. Às vezes a sua falta de desejo não tem nada a ver com carência, nada a ver com falta de autoestima, nada a ver com trauma. Às vezes é simplesmente está te faltando hormônio. Vai olhar a sua saúde. Aí entra a falta de autoestima. Eu vou partir da ideia de que você não sabia que a falta, que tem a possibilidade de seus hormônios estar desregulados, por isso que você não está tendo desejo sexual. Eu vou partir desse princípio, que é a primeira vez que você está tendo essa ideia, que você está falando, nossa, sério? Então eu vou olhar. Achei uma possível solução. Mas, se você já sabia disso e não foi procurar um médico, te falta autoestima, porque você não gosta de você o suficiente para saber que você está doente e que não procurou ajuda. Isso serve para todo mundo aqui que está com o exame de sangue atrasado. Você tá com o exame de sangue atrasado? Você tá precisando melhorar a sua autoestima. Por que que você não cuida da sua saúde? A autoestima, gente, não é só arrumar o cabelo e pintar a unha, não. A autoestima é gostar da gente. Se fosse seu filho, você ia deixar passar seus exames? Ia deixar vencer o exame do seu filho? Quer dizer, hoje em dia tem mães que faz isso, né? Mas são mães que não têm amor para poder passar. Porque uma mãe que ama mesmo, ela se sacrifica tudo para cuidar do filho. Eu até falo, né? Tem uma cliente minha que tá com um bebezinho. E eu falo, a mãe, quando ela tem um filho pequenininho, ela sabe a hora que o menino cagou, sabe o que que ele comeu, o que que fez mal, o que que não fez, que hora que ele chorou, o tipo de choro, sabe tudo. Especialista. A gente tem que ser assim com a gente mesmo. Peraí, tal alimentação, eu fui no banheiro hoje, não fui? Eu bebi água hoje o suficiente? Olha, eu não bebi, não sei o quê. A gente tem que ser assim. Aí você vira pra pessoa e fala, você bebe água? Eu não, só um copo, ainda ri. Cadê a autoestima? Você não se gosta, não? A água é o básico pra gente estar vivo, e nem isso tá fazendo. Imagina o exame de sangue, imagina as outras coisas. Tô falando isso aqui pra todos nós, tá? Não pra pessoa da pergunta. Então, se você não sabia que o seu problema com relação a isso pode ser físico,
Agora você ficou sabendo? Corre e faz. Se você sabia e não correu e fez, corre e faz e melhora a sua autoestima. Porque essa autoestima sua vai te atrapalhar muito se você não resolver ela, hein? Aí ela falou da infância, que o pai dela era alcoólatra, enfim, ela passou muitos problemas com isso. Aí, tá, tem o físico, beleza. Mas já que eu sou terapeuta, vamos ver o emocional? Por que que talvez você não tá tendo desejo pelo seu marido? Será que os seus problemas com seu pai alcoólatra fez você registrar, por mais que você ama ele e tudo, não foi o pai que você gostaria? Será que agora, quando entra um homem maravilhoso na sua vida, um homem bondoso, e seu inconsciente pode pensar assim, ele cuida da minha criança interior. Ele tá cuidando da sua criança interior ferida. Se ele estiver cuidando da sua criança interior ferida, ele virou seu pai, o pai que você sempre quis. E a gente não tem desejo sexual no pai. A gente ama, a gente acompanha tudo que você falou. Ó. Ele não me cobra, ele é paciente, ele me respeita, ele me ama, nós nos amamos muito. Será que o seu inconsciente não tá achando que ele é seu pai, o pai que você queria ter? Como é que você vai ter desejo por ele? Se fez sentido, para de deixar seu marido cuidar da sua criança interior. Isso aqui serve para todo mundo, gente. Os maridos da gente não tem que cuidar da nossa criança interior. Ninguém tem que cuidar. Para de transferir sua criança interior para os outros. Não me deu atenção. Não cuidou de mim. Vai você fazer. Eu tô falando desse jeito para dar uma sacudida, tá? Mas é claro que a minha criança interior também chora e eu fico assim, depois eu vou lá e vejo o que eu tenho que fazer. É normal para todo mundo, né? Mas a gente que tem que cuidar da nossa criança interior. Então, se caso você se identificou com o que eu falei, vai cuidar da sua criança interior, não deixa não. Ficou engatilhada? Vai no quarto. Cuida da sua criança interior primeiro, regula, vai fazer uma terapia, vai mexer nisso aí. Aí, gente, como eu não sei quem são as perguntas, todos aqui eu vi que realmente precisaria da terapia. E se foi alguém que já fez terapia, é o que eu falo aqui. O meu método não é para pessoa ficar dependente, porque meu método é rápido, 5, 6 sessões, a pessoa às vezes, alguns vão precisar de um pouquinho mais, né? Mas 5, 6 sessões é o mínimo que eu preciso. 6, 7 sessões, pronto. Você vai aprender. Ali eu vou te ajudar a limpar essas feridas, tirar o pus, te ensinar um método de plano de ação para você aprender a cuidar de você. Não é para você ficar dependente de mim, não. Então, o meu método não é para ficar dependente da terapia. Porém, tem gente que acha que fez uma vez e não precisa voltar nunca mais. Isso não existe. A gente tem que fazer manutenção. Então, para todos aqui que respondeu que eu não sei quem é, se você nunca fez, tem que cuidar. Se você já fez, talvez esteja na hora de fazer sua manutenção. Até eu, que sou terapeuta, que sei as técnicas, que ensino técnicas para os outros, tem hora que eu travo. Porque lembra do inconsciente? Que ele é 90, 95, a gente não raciocina? É tipo uma moto, quando você tá dirigindo e a moto tá no seu ponto cego e você não vê ela no retrovisor? Aí, às vezes, a gente vai passar e esbarra na moto porque a gente não vê, porque ela é fininha, né? Não aparece nos espelhos do carro. Isso chama ponto cego. O motorista não consegue ver a moto. Isso acontece com todos nós. Às vezes a gente travou numa coisa ali porque o nosso emocional ficou no ponto cego. Eu não vou conseguir ver sozinha. Outro profissional que vai ter que me ajudar. Eu faço minha terapia de tempo em tempo. Ou quando eu vejo que eu tô travada numa coisa, eu vou lá e faço, mesmo que já não deu tempo. Eu tiro pelo menos uma vez no ano para cuidar de mim nesse ponto. Aí, se antes desse prazo eu travei em alguma coisa e não tô conseguindo achar, vou lá e marco também. Isso serve para todo mundo. A gente não vai parar de cuidar da gente nunca. A gente tem que cuidar da gente. A ideia de eu fazer a aula aqui é justamente por isso, para servir como uma base para a gente continuar cuidando da gente. Mesmo quem fez, quem não fez terapia, gente. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá todo mundo aí andando. A diferença é que uns têm técnicas, outros não. Uns limpou a ferida e tirou o pus e cicatrizou, outros não. Aí os que não sabem de técnica, os que tá ferido, vai ficar lá rastejando na estrada mesmo, mãe. Não tem jeito, né? Gente, deixa eu ver se acabou. Acho que acabou. Acabou. Eu queria saber de vocês. O que é que vocês acharam? Quem tem aí? Acho que a Grazi, né, que pôs uma pergunta aqui no chat, agora pode pôr, ou pode ligar o microfone, se alguém quiser participar, se tiver alguma dúvida. Se quiser trazer o relato agora, pode trazer também. Deixa eu ver aqui quanto tempo que a gente fez. Olha, que bom, foi um tempo até bom. Não fiquei 2 horas igual a primeira, né? Milene, pode falar, Milene. Então, eu tenho uma dúvida. Na verdade, assim, eu sou bipolar, né? Você já sabe que eu já te falei. Mas essa questão de ser, por exemplo, eu sonho, eu vou lá, tento realizar os meus sonhos, meus objetivos, sonho alto, começo grandes projetos, começo grandes planos,
e de repente eu desisto de tudo, acho que eu não vou dar conta, e aí eu acabo deixo tudo pela metade e não termina as coisas que eu começo. E entro na Uhum. fase onde eu acho que eu não dou conta mais. Essa também é uma ferida ou é só do transtorno bipolar ou o transtorno bipolar é uma ferida? É? Que pergunta profunda. Agora nós vamos entrar numa polêmica. Vamos lá, gente. Ó, eu tenho uma régua aqui, a régua quebrou, mas acho que vai dar para usar como exemplo. Então vamos lá, primeiro ponto, só para te dar uma resposta assim, pá, e depois eu vou falar da segunda, se é ferida, se não é bipolar. Eu tenho um sonho muito grande, sonho alto, de repente eu desisto. Imagina uma pessoa que vai começar a academia agora e ela pensa em carregar, sei lá, 200 quilos. Ela vai conseguir carregar os 200 quilos de cara? Não vai. Ela vai precisar ir aos pouquinhos para criar massa muscular, para criar força, para aprender como carrega o peso, senão ela machuca a coluna dela e nem andar ela anda, para ela conseguir chegar lá naquele quilo. Eu não sei se 200 quilos é muito para alguns, né? Para mim é. Então, a mesma coisa é na sua vida. Que bom que você tem sonhos altos. O que você vai fazer? Você vai pegar esse sonho e vai dividir ele no meio. Aí, quando você pegar a metade, sei lá, meu sonho, eu vou conseguir atingir ele, eu quero esse sonho. Põe um prazo grande. Para você chegar até o sonho, escreve 10 passos. Ah, sei lá, meu sonho é aprender inglês. Aí, para eu poder aprender inglês, eu vou dividir em 10 passos. Então, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender o básico, depois eu vou começar a ver filme, depois eu vou falar, depois eu tenho que conviver com as pessoas. Se eu começar a querer fazer tudo essa semana, eu vou desistir, porque minha mente vai falar, pelo amor de Deus, que trabalheira. Então, vamos dividir passo a passo. Estou dando exemplo do inglês, mas é qualquer coisa aí. Eu vou dividir em 10 passos o meu sonho. Primeira coisa que eu preciso, isso, isso. Segunda coisa, isso. Terceira coisa. Depois, eu vou pegar os 3 primeiros passos, vou dividir ele em 3. Aí eu vou pegar o primeiro passo e vou dividir ele em 3. De um jeito que eu consiga ter um mini alvo daquele passo número 1 essa semana. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu comecei a fazer os vídeos na internet, o meu sonho era poder divulgar, era poder fazer realmente o curso, para poder as pessoas ter acesso. Então, tem coisas que eu ainda não consegui fazer e tal. Mas eu tinha desafio para mim fazer um vídeo, para eu fazer uma live. Então, Deus me livre. A minha primeira live, gente, eu vou deixar lá no Stories. Ela durou 7 minutos. E eu quase caí duro pro lado, assim, ó, de tão nervosa que eu fiquei. E hoje eu estou aqui dando uma aula de mais de 1 hora. Se naquele dia eu tivesse aberto a câmera e feito uma aula de 1 hora, assim, eu tinha caído dura ao vivo com vocês, não estaria com de respirar, ia traumatizar e não ia fazer era nada. Então eu precisei fazer passo a passo para eu conseguir estar aqui. Ah, eu já cheguei aonde eu quero? Ainda não, falta muita coisa. Então eu vi quanto tempo eu gastei para fazer aquilo. Será que é porque eu estava me procrastinando? Será que é porque eu estava demorando? Ou realmente porque é um tempo maior? Não, Daiane, até tal data você consegue fazer o segundo passo aqui. Ah, eu não consegui. Chegou tal data, não consegui? Peraí, Daiane, o que você não conseguiu? Eu volto para trás e avalio. Aí eu não consegui porque eu fiquei rolando isso nisso aqui. Ah, eu enrolei, então eu me sabotei. Ah, eu não tô conseguindo achar? Vou lá fazer minha terapia. Ah, é por causa dessa ferida, por isso que eu tava me sabotando. Ah, resolvi a terapia? Então agora eu vou fazer o alvo, não sei o quê, não sei o quê. E assim vai indo. A gente não pode chegar e querer carregar os 200 quilos de uma vez. Tem que ir, não conseguiu? Não é para se culpar. Peraí, o passo 2 eu não consegui sair do lugar. Por quê? Deixa eu procurar por quê. Tem uma ferida aqui. Ou, por quê? Eu não sei, eu não tô conseguindo achar o porquê. Deixa eu pedir ajuda de alguém de fora, porque às vezes tá no meu ponto cego. E assim vai indo. Essa parte, Milene, deu para entender do sonho? Deu sim. Ótimo. Então vamos para a parte do bipolar. Eu, Daiane, não posso dar diagnóstico. Eu tô falando aqui para todo mundo, tá, Milene? Você já tem, né, o seu diagnóstico. Mas se alguém que estiver desconfiado, se tem algum transtorno, alguma coisa, eu não posso dar diagnóstico. Então, se você quer saber se você tem algum transtorno, você precisa marcar sua consulta com o psiquiatra, ele vai te ajudar. Eu oriento a você a procurar um psiquiatra especialista no transtorno, tá? No meu caso, por exemplo, na época que eu queria saber o que eu tinha, eu estava desconfiada do autismo também. Então, eu não fui em qualquer psiquiatra, eu fui em um especialista no autismo. Tanto que ele me deu, né, o diagnóstico, eu não tenho autismo, eu tenho só o TDAH mesmo. Mas não foi só nele que eu fui numa neuropsicóloga também, para confirmar, enfim, eu também tenho esse diagnóstico, né? Mas qualquer transtorno, se você que está me assistindo aí quer saber se tem transtorno, então não é comigo. Se você quer tomar remédio para o seu transtorno, não é comigo. Se você quer tirar seu remédio, também não é comigo. O que que eu trabalho? Eu trabalho neurose.
Agora eu vou explicar o que que é. É bipolar? É ou não é? Aí nós vamos entrar numa parte polêmica para alguns, mas é a parte que para mim foi uma libertação. A minha régua quebrou aqui, mas só para vocês entenderem. Aqui faz de conta que eu tô no número 1. Ela tá aqui no número 4. Mas não dá pra vocês verem também não, né? Número 1. Número 1, número 30. O que que acontece, gente? Ó, tinha um risco de corretivo aqui, eu tirei. Imagina que no número 1 até o número 30 são nossos sintomas. Sintomas ruins. Eu vou colocar sintomas ruins pra você saber que não são coisas boas. Enfim. Aí, de repente, não importa onde está o sintoma. Se ele chega, entre aspas, até o 20, até aqui assim, ó. Daqui para cá, qualquer coisa ruim que eu estou sentindo é o que a gente vai chamar de normal, tá, gente? Não estou falando que as pessoas são normais, outras não são, não, mas é só para vocês entenderem. São os sintomas normais, meio que todo mundo tem. Esse normal é chamado de neurose. Só daqui para lá, já teve outros sintomas que não é todo mundo que tem, se encaixa em psicose. Dependendo do que é, você precisa ter todos os sintomas dentro de um pacotinho para você ser classificado no transtorno. Por exemplo, para ser TDAH, tem que ter vários sintomas. Tem um negócio que chama. É o dicionário DSM-5, uma coisa assim, que ele mostra ali os sintomas de cada transtorno. Então, para ser TDAH, não é só ficar no mundo da lua, tem que ter vários sintomas pelo menos não sei quantos lá, que já não é minha área, né? Você vai procurar com o seu especialista para poder classificar que tem TDAH. Milene tem um diagnóstico abordou tudo e eu estou sentindo. Que bom, Neide. Aí a Milene tem um diagnóstico do bipolar. Então, quer dizer que, quando ela foi receber o diagnóstico dela, o psiquiatra dela percebeu que ali dentro do que seria classificado bipolar, tem vários sintomas, ela teve uma quantidade boa, o suficiente para falar, não, Milene, realmente você tem um transtorno. Não é mais só neurose. Realmente não é normal. Só que se a Milene virar para mim e falar os sintomas dela, eu vou olhar e falar, menina, eu também tenho. Por que que eu também tenho? Porque eu tenho neurose. Se eu virar e falar os sintomas do TDAH, vocês vão falar, meu Deus, TDAH. TDAH é clássico para acontecer isso, né? Eu brinco que ninguém se identifica como narcisista, mas como TDAH todo mundo é, né? Ver um videozinho na internet, eu não julgo, não, porque foi assim que eu achei que eu fosse TDAH mesmo, né? E realmente pode ser o primeiro passo para a pessoa descobrir que ela tem um transtorno. Mas se eu citar o que que é que me diagnosticou como TDAH, vocês que estão me ouvindo vão falar, você também tem TDAH. Se, sei lá, uma pessoa que está aqui é autista, aí ela fala os sintomas dela de autista, eu também tenho autismo. E é por isso que eu achei que eu tinha autismo, porque eu ouvia outras pessoas, via vídeo e falei, gente, eu tenho tudo isso. Mas eu tinha dentro na neurose, para ser psicose, você tinha que ter vários para poder ser classificado um transtorno. Até aqui, deu para entender? Você ficou com dúvida até aqui? Dá um joinha, só para ver se... Ótimo, então beleza. Aí você me perguntou assim, será que isso aqui é do transtorno ou não é? O transtorno é uma ferida? O que que acontece? Dentro do meu trabalho, se a gente está tendo muitos sintomas a ponto de chegar a ser até uma psicose ou uma neurose forte, para estar aqui, tem a raiz aqui, ó. Imagina uma árvore. Aí os galhos mais altos são da psicose, mas tudo começa em uma raiz. Se a gente trabalha a ferida da neurose, aquela árvore alivia um pouco o sintoma. E aí ela não fica mais tão em evidência tudo que tem. Ela alivia um pouco. De um jeito que talvez a ideia é alguém olhar e falar assim: ó, você tem esse transtorno? Não seja uma coisa tão assim. E para você, não seja destrutivo a sua vida. Vou falar da minha experiência, agora como paciente, né? Porque eu não posso falar de diagnóstico ou alguma coisa assim. Mas antes de eu cuidar das minhas neuroses, das minhas feridas emocionais, ter um estilo de vida, uma rotina saudável, me observar, ver o que que dá certo, o que que dá errado, eu sofria pra caramba, gente. As pessoas ficam rindo do TDAH, que é engraçadinho, mas só quem tem que realmente sabe. Sofria muito. O que que acontece? Agora que eu fechei minhas feridas, consegui ter um comportamento mais funcional, consegui me entender melhor, consigo manter uma rotina, que eu tô careca de falar lá no Instagram para quem me segue. Atividade física, uma boa alimentação, cortar o glúten, açúcar, algumas coisas de leite, leite de caixinha, essas coisas muito químicas, não uso, só se for mais da roça, alguma coisa assim, muitos legumes, verdura. Gente, eu vou falar a minha experiência. O médico queria me passar o remédio, eu falei para ele, falei assim, ó, doutor,
eu não tenho problema, não vou ter preconceito, vou usar sim, mas eu queria testar primeiro sem, tem jeito. Aí ele falou assim, ó, é mais difícil, não sei o quê, mas a gente pode testar. Você me promete que se você não conseguir, você volta para te dar o remédio? Eu falei, beleza. Aí o meu TDAH não deu tão baixo, não, deu alto. Aí ele falou assim, ó, o seu deu alto, mas se fosse, tipo assim, um nível mais grave, ele não deixaria. Gente, eu já era terapeuta quando eu tava lá. Tava já iniciando essa jornada de estudar essa parte mais natural. Mas eu já era terapeuta. Quando eu perguntei pra ele, e ele falou assim: eu vou te falar uma lista, é muita coisa, pega um papel e caneta. Quando ele falou, era tudo que eu já estava estudando, que é isso que eu tô falando pra vocês. Contato com a natureza, mudar a alimentação, beber água, água de qualidade. Ele até falou do contato da natureza, até isso, que, gente, eu falo até do aterramento, né? Foi onde eu intensifiquei mais ainda isso na minha vida e realmente melhorou. Eu pensei comigo, ele acha que eu não sou do grave, do TDAH grave, que precisa mesmo do remédio, mas não é, porque se ele tivesse me conhecido há um tempo atrás, ele não ia deixar eu passar de lá sem remédio, não. Meu Deus, eu tenho certeza. Mas eu já estava mais em equilíbrio com a rotina que eu estava tendo. Então, o meu foco agora, quando eu vejo que eu tô mal, eu preciso voltar a cuidar de mim, porque eu deixei de fazer alguma daquelas coisas. O sono, atividade física, água, sol, contato com a natureza, alimentação, é o básico. Então, não importa o seu transtorno, não importa. Se você tá, e aquilo ali tá te atrapalhando na sua vida, é porque você. Ah, Daiane, quer dizer então que se eu regular minha rotina, mudar a alimentação, eu tô curada? Você vai ter o diagnóstico do mesmo jeito. Mas a sua vida vai estar mais em equilíbrio de um jeito que esse diagnóstico não te atrapalhe de viver uma vida mais em equilíbrio. Seja mais funcional, vamos dizer assim, não vai ser tão disfuncional. Essa é a parte que eu falei que seria uma polêmica, porque para alguns é tipo assim, ah, tá querendo minimizar o diagnóstico. E não é. Cada pessoa vai ter sim o seu desafio. Só que se você, e às vezes a gente que tem algum transtorno, a gente vai precisar focar muito mais em se regular do que alguém que não tem. Só que você, se conhecendo o suficiente, você pode usar isso a seu favor. O bipolar, por exemplo, ele vai ter uma tendência de ter um traço oral mais forte, e aí ele é mais intenso. Por isso que ele vai do 8 ao 80. A fase mais triste, a fase mais mania, né? Porque a fase mais triste, deprimida, é o oral na dor. A fase das manias, se a gente for olhar dentro da neurose, é um oral na dor. Por quê? Eu compro compulsivamente, eu faço as coisas sem pensar. Ou seja, se eu focar em cuidar da minha neurose, tá certo, eu tenho uma psicose. Tá certo, às vezes você vai precisar de remédio. Mas, se você conseguir cuidar da sua neurose de um jeito que a sua neurose para de ficar tão grande assim e diminua um pouco a sua neurose, você vai perceber que os seus sintomas diminuem, mesmo que você ainda tenha psicose. Os seus sintomas vai ser menor, porque o seu estilo de vida vai ser mais funcional. Você vai continuar tendo o transtorno, mas de um jeito que ele não te atrapalha. E aí você pode até usá-lo a seu favor. Por exemplo, no meu caso, o que é o TDAH? Imagina uma sala, uma empresa, onde tem dois cômodos. Aí a empresa, o cômodo A é o cômodo responsável por ter ideias. Aí o pessoal do cômodo A anota todas as ideias e manda os papelzinhos lá para o cômodo B, onde a sala B é responsável por pôr em prática aquelas ideias. O que o TDAH faz? Ele tem um cômodo de ideias gigante e um cômodo de pôr em prática pequenininho. E o pessoal vai dando ideia, vai jogando aquele papel lá para a parte de pôr em prática. E o pôr de prática fica lá não dando conta, ele estagna, que a gente chama de paralisia do TDAH. Aí, minha cabeça não para, não para. Um dia eu expliquei pro meu marido como que eu penso e ele falou assim, meu Deus, você não tem medo de endoidar, não? Porque é muitos pensamentos. Mas eu funciono assim. E aí, se eu não conseguir pôr em prática, isso vai me dar a paralisia do TDAH. O que eu preciso? Se eu tenho muito pensamento, eu vou ter que pisar na terra muito mais do que você. Eu vou ter que fazer meu aterramento muito mais do que você. Porque pisar na terra dá um detox, alivia, desacelera. Eu vou ter que ter contato com a natureza muito mais do que você. Porque vai alinhar minha dopamina, serotonina. Beleza. Eu vou, talvez, usar a meu favor. Se eu sou mais criativa, eu não tenho dificuldade de improvisar e de falar, bora fazer uma aula ao vivo, então, mãe? Anota aqui os pontos altos e vai falando. Bora tomar fora. Às vezes, para outra pessoa, isso vai ser um choque, não vou conseguir fazer.
mas aí eu vou ter um desafio de editar um vídeo, de editar, de postar, porque é a parte do fazer, e na hora que eu começar a fazer, eu perco a linha do raciocínio, vou ver o passarinho voando e esqueço. Então, talvez nesse momento, de propósito, eu vou colocar alguém para me ajudar, ou de propósito, eu vou me colocar numa situação onde vai ser mini passinhos para eu conseguir chegar onde eu quero, mas aonde eu consigo dar passos grandes, que é isso aqui que eu estou fazendo, eu vou fazer. Se você se conhecer, você vai usar o seu diagnóstico a seu favor. Deu para entender? Não deu? Respondeu? Não respondeu? Deu sim, deu para entender direitinho. Então, deixa eu ver se eu entendi. O transtorno bipolar é um tratamento, né? Mas não chega a ser um ponto de dor, né? Não. Se ele estiver te atrapalhando, qual que é a minha abordagem de trabalho, viu? Não quer dizer que você tenha que ignorar o seu bipolar, não. Porque se ele estiver te atrapalhando pra caramba, você tá precisando do remédio, você tem que ir lá e realmente ir lá no seu psiquiatra e ele vai te dar seu remédio. Mas eu Não, te garanto, eu tomo remédio, eu faço tratamento já há 10 anos, mas ótimo. mesmo assim, mesmo tomando remédio, mesmo fazendo tratamento com psiquiatra, mesmo eu fazendo tratamento com vários terapeutas diferentes, eu ainda me sinto com muitos sintomas, entendeu? Entendi. Você tem essa rotina que eu falei? Pisar na terra, atividade física, sono, ter contato com a natureza, né? O sol, alimentação e água adequada? Não. Então, foca nisso. Não adianta a gente querer remédio, a gente querer saber o método mais eficiente. Teve um dia, e eu entendo que é aflitivo para a gente que está na situação, e a gente não sabe em quem acreditar. Esses dias me procurou uma menina com bipolar também, aí ela falou assim, Daiane, me orientaram a fazer terapia, TCC e tal, qual que é a sua abordagem, não sei o quê, não sei o quê. E eu fico aflita, qual que vai dar certo, qual que não vai, porque, poxa, você tem que investir, você vai pagar a terapia, você quer saber pelo menos qual que dá certo, né? Na hora eu senti a aflição dela. E pensei assim, gente, não vai adiantar eu ficar explicando técnicas para ela, a técnica minha é tal, técnica, a técnica do TCC é tal, no seu cérebro vai ser isso, aquilo outro. Não vai adiantar. Porque, gente, não importa, a vida é simples, a gente que complica. Precisa dessas coisas? Precisa. Precisa lá do psiquiatra? Precisa. Mas não vai adiantar eu trazer muita coisa se esse básico eu não fizer. Talvez, Milene, testa. Talvez se você fizer esses pontos que eu te falei, você vai conseguir entrar em equilíbrio. Eu falo por experiência. Enquanto eu não conseguir regular minha rotina, eu não fiquei bem. E quando eu saio fora, eu volto a ficar mal. É ficar mal mesmo, a ponto de tem época que eu penso assim, ah, eu podia morrer. Já penso em morrer de novo. Eu penso, opa, peraí, tô fazendo atividade física? Não, eu tô tomando sol, pisei na terra? Não, aí eu volto lá. Fazer minha atividade física, tomar meu sol, tomar minhas vitaminas, vou no meu médico, fui minha médica integrativa, olhei minhas vitaminas, tudo, pá e tal. Pronto, fiquei boa. Já voltei a ficar uma adulta funcional, já em equilíbrio. A diferença é essa, a gente que tem um transtorno, pode ser mais fácil a gente voltar para o padrão antigo, porque a gente já tem um transtorno. Então, talvez, no seu caso, seja só fazer o básico de uma saúde. E a gente, hoje em dia, nesse sistema, a gente às vezes deixa para lá o básico. A vida é simples, a gente que complica ela, né? Então, lembra de fazer o simples, mas faz bem feito. Tá bom, obrigada, viu? Por nada. Tem mais alguém que quer abrir o microfone, quer deixar alguma dúvida, contar o relato? Daiane, é a Grazi. Oi, Grazi. Então, dá uma lida aí nesse minha mensagem que eu te mandei, Deixa eu ver se eu acho ela aqui. só para eu poder entender um pouco dessa situação minha aí, nessa questão, Ô, né? Grazi, você se importa de falar, já que você abriu o microfone? Pode falar, que eu não acho que eu não vou conseguir achar aqui. Ah, então tá bom. O que acontece? Eu tenho um problema muito grande, né? Que na verdade eu não acho que é um problema, né? É a questão de não ter dificuldade para dizer não, para me impor, né? Para impor limites, né? E com isso, às vezes eu fico rodeada de pessoas que acham que isso é um grande defeito, e aí acaba, tipo, revertendo a situação, e isso mexe comigo, porque eu começo a me sentir péssima, né? É como se eu não tivesse direito de me impor, ou como se eu não tivesse direito de dizer não, entendeu? E Uhum. isso começa muito com a questão assim lá da infância, né? Que na verdade eu não podia dizer não.
E tem a questão também da minha mãe, né? Que minha mãe é muito assim, sufocante, sabe? Ela é uma pessoa que ela gosta de chamar atenção, ela gosta. Então, toda vez assim que eu imponho para ela alguma coisa, imponho limites, né? Que ela é uma pessoa que ela não foi carinhosa com a gente na infância, né? Ela criou a gente, deu educação, mas ela não foi essa pessoa assim, né? E aí, hoje em dia, ela quer que a gente seja assim com ela, que seja grudado. Só que a gente já tem nossa vida, cada um tem sua vida, né? E aí, quando a gente começa a se aproximar dela, dar atenção, ela vai lá e apronta mais alguma, entendeu? Do tipo assim, a gente fala alguma coisa, e depois ela começa a se vitimizar, entendeu? Aí começa a fazer a gente achar que a gente que tá errada. Aí Entendi. é isso que eu queria entender, assim, porque parece que não, mas isso mexe comigo, entendeu? Por mais que eu não esteja errada na situação, mas mexe um pouquinho. Aí eu fiquei meio. Até essa semana aconteceu isso, né? Aí eu fico Uhum, meio confusa, né? uhum. Lidar com isso é bem complicado. Muito bom, então vamos lá. Você não tem dificuldade de dizer não. Aí você fala não, a outra pessoa vai lá e acha um absurdo. Por que que a outra pessoa acha um absurdo? Porque ela tem dificuldade de dizer não. Então ela fica incomodada com a sua facilidade de dizer não. E aí o cérebro dela vê o neurônio espelho. Todo mundo tem um neurônio, chama neurônio espelho. Eu fico pondo os dedinhos assim na cabeça, mas eu nem sei onde que fica. A parte racional, a parte inconsciente, só pra gente poder entender, né? Mas todo mundo tem um neurônio espelho. O que que o neurônio espelho faz? Eu vejo no outro o que é meu. Na verdade, isso é tão profundo que a gente só vê coisas da gente no outro. Beleza. Então, se eu não sei falar não, aí vem a Grazi e é escancarado o não dela, o meu neurônio espelho, ele ativa e fala assim: Meu Deus, a Grazi tem de sobra o que a gente está precisando. Ela escancara mais ainda onde que eu tenho que melhorar. Como que eu vou fazer para abafar isso? Vamos falar que ela tá errada, porque se ela para de fazer isso, para de doer em mim, eu não tenho que olhar para mim. Ponto. Isso é um problema seu? Não, isso é uma dor deles. Só que eles falam de você, aí dói. Então, o seu problema não é dizer não. O seu problema é a sua ferida de querer agradar o outro. Você desagradou a eles, eles falaram de você, isso te incomoda. Você tem uma feridinha de querer agradar o outro. Não foi à toa que nessa situação você trouxe o relato da sua mãe. Então, a raiz está aí. O que que acontece? Quando eu tô na barriga da minha mãe, eu penso que eu e minha mãe é uma coisa só. O mesmo corpo, a gente come junto, a gente dorme junto, a gente faz tudo junto. Quando eu nasci, cortaram meu umbigo lá, mas eu ainda tô em simbiose com a mamãe. Tudo meu é com a mamãe junto. A mamãe tem que saber o que que eu tô vivendo, é simbiose. Ou seja, quando eu vim para o mundo, o primeiro outro na minha vida foi minha mãe. Então, se eu não fecho essa ferida, qualquer outro que aparecer na minha vida, a minha mente vai achar que é minha mãe. Então, se alguém fala que não tá certo o que eu fiz e não sei o que, não sei o que, e eu não agradei essa pessoa, a sua criança interior tá assim, até hoje eu não agrado a mamãe. Enquanto você não fechar essa ferida para abrir mão de agradar a sua mãe, você vai ficar nessa dinâmica, porque você tem uma feridinha de agradar ela, ela tem uma feridinha de eu quero que você me dê o que eu não te dei, eu quero que seja grudenta, se você não fizer, eu choro e faço isso, faço aquilo outro para você estar aqui. Aí vocês vão ficar nessa dinâmica doentia. Ah, mas ela é grudenta. Ela quer receber um carinho que ela não deu pra gente. É uma ferida dela, do abandono dela. É ela que tem que fechar, ela é adulta. A Dayana, ela não sabe. Pois é, mas se você mandar uma aula dessa pra ela, ela não vai querer ver. Aí já é responsabilidade dela. Mas você tem uma feridinha de querer agradar a ela. Você precisa olhar pra essa ferida parar para você parar de querer agradar. Não quer dizer que você não vai agradar, não quer dizer que você não vai ser uma boa filha. Mas essa dinâmica doentia é porque uma alimenta a feridinha da outra. Respondeu ou não? Respondeu. Mas a questão é mais o fato mesmo dela ser muito manipuladora mesmo, entendeu? Aí ela faz, aí se eu falo não, aí, né, eu me imponho, né? Até porque o que ela faz, ela quer sugar, entendeu? E aí, quando ela me Uhum, suga, ela acaba sugando o meu relacionamento com o meu marido, aí acaba atrapalhando, entendeu? Aí eu tenho que dar o passo para trás. E aí, quando eu dou o passo para trás, ela diz para todo mundo, inclusive para o marido dela, aquela coisa toda de que eu é que tô tratando ela mal. Eu não sei ser uma boa filha,
entendeu? E você vê se faz sentido. Você ainda se importa com a opinião das pessoas, tem medo de ser julgada. Então, quando você dá o passo para trás, porque ela espalha mal de você, você pensa, nossa, agora eu vou ser julgada, vai falar mal de mim, deixa eu dar um passo para frente de novo. Se ela é manipuladora e isso está grudando em você, é porque você está sendo manipulável. A sua ferida da manipulação e do julgamento devem estar aberta. Então, para não ser julgada, você aceita essa dinâmica de que ela é uma vítima, então você tem que ser a salvadora dela e lá dá para ela o que precisa. Se você dá o passo para trás, você não vai salvar ela, porque a responsabilidade dela é cuidar do emocional dela. Aí, ela não quer sair do lugar de vítima. O que é que uma vítima precisa? Ela precisa de alguém para salvar ela. Se ela não acha alguém para resolver os problemas dela, ela precisa de um vilão para ela pôr a culpa. Se você dá um passo para trás, você não é mais a salvadora, você se torna vilã, porque você é ruim. Aí ativa a sua ferida de julgamento, do tipo, meu Deus, vão falar mal de mim. Se ela falar mal de você pro marido dela, e daí? Você sabe quem você é, você mesma falou, eu sei que tá errado, mas eles fazem isso, me faz pensar, como é que você falou? Até anotei aqui, ó. É como se eu não tivesse o direito de dizer não. Pois é, você sabe que você tem direito de dizer não, mas você quer que as pessoas falem que você tem direito de dizer não. E enquanto você não abrir mão disso, as pessoas que não querem que você fala não, elas não vão te dar esse alvará. Elas não vão assinar a sua carta lá de que você agora é livre. Fez sentido? Te ajudou? Sim, me ajudou, me ajudou. Então é isso, para fechar, é estar disposta a desagradar. E desagradar não é agir com falta de respeito, não é. É deixar a criança dela fazer birra, ela tá chorando que não é grudenta com ela, que ela quer receber que ela não deu, ela tá falando mal de você, isso é dela. Faz um exercício, Grazi. Próxima vez, respira, regula o emocional e pensa, isso é meu ou isso é dela? É dela. Isso é meu ou isso é dela? Ah, é meu. Então deixa eu olhar aqui e vou resolver. A partir de hoje. É meu ou é dela? É dela, então não tenho nada. Ah, o medo do que os outros vão falar é meu. Então deixa eu olhar isso aqui. Por que que eu tô com medo que ela vai falar pro marido dela? Então deixa eu olhar pra mim. A partir de hoje faz esse exercício. O que é seu, o que é do outro. Tá ok, obrigada, Dai. De nada. Que bom. Muito bom. Muito bom, gente. Então, tá bom, né? Tem mais alguma pergunta? Acho que já deu o horário aqui também, né? Já tá até passou, né? Vocês gostaram da aula? Foi bom? Ótimo, o povo gostou. Muito bom. Muito bom, gente. Então, eu quero agradecer a presença de todos. E Dai, aí, me conta rapidinho, você vai botar essa aula depois para poder, porque eu peguei pela metade já. vou salvar, vou colocar o link lá no grupo para vocês assistirem primeiro, tá? E aí, vocês podem assistir gravado. A gente tá gravando a aula, tá bom? Vou colocar lá para vocês. Você tá no grupo, não tá, Grazi? Tá, né? Que você pegou o link, né? Tá no grupo. Então, tá bom. Gente, quando eu fui fazer eu já estava pensando num projeto, eu quero falar aqui com vocês sobre esse projeto meu. Quando eu fui fazer as respostas, bateu certinho com uma ideia que eu já tinha, e eu falei, não, gente, eu não vou mais adiar. Vamos passar o próximo passo lá do meu plano, porque é o que as pessoas também estão precisando. Praticamente todo mundo que mandou o relato, e até esse que essas meninas trouxeram, a gente precisa fortalecer a autoestima. Quem aqui sente que precisa melhorar a autoestima? Quem gostaria de melhorar a autoestima? Só manda um joinha. Muito bom, muita gente. E por que que a autoestima é importante? A autoestima ela é a base de tudo. Se você quer ter um relacionamento saudável, se você não tiver autoestima, você não gosta de você, você transborda ferida para o seu relacionamento. Seja mãe, filho, marido, mulher, não importa. Se você não tem autoestima saudável, você não consegue ter prosperidade. Prosperidade não é só com relação a dinheiro, não. Prosperidade é você se dar bem em todas as áreas da sua vida, de um nível que você consiga expandir em todas as áreas ao mesmo tempo, mesmo que seja em um ritmo seu. Porque se eu me dou super bem na área profissional, tô bombando, mas meu casamento tá uma porcaria, eu não tenho prosperidade. Se meu casamento tá bom, meu trabalho tá ótimo, mas a minha espiritualidade está deixada de lado, eu não tenho prosperidade. A prosperidade envolve em se dar bem, ser uma pessoa próspera, crescer, expandir, crescer. E isso precisa ser em todas as áreas. Só que se eu não tenho autoestima, como é que eu vou conseguir cuidar de mim para que eu cresça e consiga me dar bem em todas as áreas? Eu vou olhar e falar, meu Deus, Dani, como é que dá conta de tudo? Porque eu não gosto de mim a ponto de me cuidar e me fortalecer.
Se eu não tenho autoestima, como é que eu vou ter um casamento saudável? Se eu não tenho autoestima, como é que eu vou ensinar meus filhos a ter autoestima? Se eu não tenho autoestima, como que eu vou cuidar do meu profissional? Na hora de cobrar meu valor lá, eu não me valorizo, aí eu vou querer que o outro me valoriza? Enfim, a autoestima é o básico, básico. E a gente sofre pra caramba quando a gente nem sabe o que que é. Muita gente aí achando que autoestima é cabelo, unha, não é. Não é só isso. O que que eu quero propor para vocês? Eu estou pensando agora da gente realmente ter um curso, não é uma aula gratuita, é um curso. Melhor, não é um curso. Provavelmente vai ser a única mentoria que eu vou fazer de autoestima. Por quê? Porque qual a diferença de curso e mentoria? Curso é gravado e mentoria é igual a gente está aqui acompanhando. Pelo menos na minha visão de mentoria é isso, né? Já comprei umas mentorias por aí que eu falo, meu Deus, cadê a pessoa? Cadê o professor? Apareceu lá de vez em quando e eu fiquei nas dúvidas, né? Eu não quero isso, eu quero que a gente faça aulas desse jeito, encontros desse jeito, só nosso, só de quem realmente estiver lá dentro dessa mentoria da autoestima, onde vocês vão ter acesso comigo a 12 encontros ao vivo. E aí, a gente vai montar essa autoestima do zero e vai ter exercício nas aulas e vocês vão ter um tempo para fazer, porque a ideia é ter a aula de 15 em 15 dias. São mais ou menos umas 12 aulas, vai dar uns 6 meses de acompanhamento. Só que vocês vão ter acesso à gravação por 1 ano. Então, metade do acesso nós vamos estar ali fazendo juntas. E quando acabar, vocês vão sozinha poder repetir, assistir a gravação de novo quantas vezes vocês quiserem, né? Até acabar o período de 1 ano. Então, são 12 encontros ao vivo, de 15 em 15 dias, do jeitinho que a gente está fazendo hoje, e não vai ficar disponível para quem não está aqui, para quem não está no grupo. Porque essa aula gratuita, não, eu estou aqui para transbordar. Quem está aqui no presencial tem a chance de fazer uma pergunta e tal. Quem vai assistir gravado vai ter também a chance de ver gravado. Lá no curso, não. No curso, não, na mentoria, né? Vocês vão estar aqui, mas vai ser só nós, a gente não vai disponibilizar isso para os outros. Vocês vão receber no e-mail de vocês o acesso, né? Direitinho. Aí, igual eu falei, eu não sei se nas próximas, vou ser bem sincera, não é questão de marketing, não. Pode ser que nas próximas vezes que eu falar sobre autoestima, a gente faça mentoria? Pode. Mas o meu plano inicial não é. Meu plano depois é realmente ter gravado para deixar para quem quiser comprar. Então, essa vai ser talvez, tá, gente? Porque pode ser que depois eu mude de ideia. Mas talvez vai ser a única mentoria que eu vou fazer de autoestima, onde realmente você vai estar aqui, poder me perguntar no final da aula, igual a gente está fazendo. Justamente por isso. Por quê? Não adianta eu vir trazer coisas profundas e às vezes não era o que a pessoa precisa. Eu percebi muito isso nessas aulas gratuitas. Às vezes eu tava com as ideias de falar, e aí eu vi que, tipo assim, a pessoa não percebeu isso aqui ainda, eu tinha que falar disso aqui. Por quê? Eu não sei o que as pessoas estão vivendo. Então, a ideia aqui é justamente vocês vão me trazendo a demanda, eu vou montando a aula baseado nessa turma e vocês vão me ensinar o que é que vocês não sabem ainda de autoestima. Ah, Daiane, eu não sei nada, então vai ser do zero. E 6 meses, gente, de 15 em 15 dias, uma mentoria com pergunta, onde eu vou preparar as próximas aulas pensando que vocês vão me trazer, vai ser muito personalizado. Vai ser tipo assim, não tem como você falar assim, ah, não foi o que eu queria, porque você vai poder trazer o seu problema, você vai poder trazer o que é que você não está conseguindo fazer. Eu vou te mostrar qual que é a ferida e vou te mostrar o caminho, porque eu vou saber o que que é, né? Senão eu vou falar aqui ao vento. Aí, qual que é a ideia? Vocês continuam me seguindo lá, porque quem não me segue no Instagram, me segue. O meu plano é a gente fazer isso, já iniciar a aula no dia 26 de novembro, tá bom? E a ideia, o preço, estou pensando em fazer 497 ou 12 vezes de 49,70. Mas ainda não está aberto ainda. Eu estou avisando aqui para vocês da aula, o pessoal ainda nem vai saber. É só para quem está aqui ainda que está sabendo, porque eu quero que vocês se organizem. Se é um desejo seu, se organiza. Aproveita essa oportunidade para realmente fazer junto comigo a construção da sua autoestima do zero mesmo e sair fortalecida. Qual que é a minha ideia? Mais para frente, a gente aprofundar nessas outras áreas, prosperidade, relacionamentos, a área profissional. Mas eu já percebi que se a gente não tiver autoestima, não adianta trazer coisas profundas, gente. Imagina, você vai fazer um curso profissional. Aí, sei lá, você trabalha com artesanato. Aí eu fiz essa garrafinha aqui, Daiane, olha, eu reciclei ela. Ela é de plástico e tal. Aí o meu reciclado pode ser cobrado R$20, mas, ai, R$20? Aí eu peguei, foi uma garrafinha de água para fazer um reciclado, e você se diminui. Acho que vou cobrar só 5. O que adianta você aprender lá, marketing, prosperidade, não sei o quê, se a sua autoestima tá baixa, você não vê o seu valor. Então, relacionamento. Vou ensinar de energia feminina, masculina, como conversar com o marido e tal. O que adianta se você não tem autoestima? E na hora que seu marido falar uma coisa, você vai levar pro pessoal, vai ficar triste. Então, eu percebi, não adianta. A gente tem que começar do zero. E a autoestima é a principal coisa que muda a vida da gente.
Mesmo se você não tem vontade de depois continuar essa jornada comigo mais pra frente, né? Com esses outros projetos, o da autoestima vai mudar a sua vida, porque é o básico do básico pra gente ficar bem, tá bom? Então, eu dei esse anúncio aqui pra vocês. Daqui a pouco eu já vou começar a divulgar lá também no Instagram, em outros lugares. Mas é porque, sinceramente, é uma coisa que eu já estava planejando mais pra frente, mas com as suas perguntas, eu falei, não, a gente vai fazer isso logo e vamos fazer personalizado, que eu acho que vai ser bom pra mim e pra vocês. O que que vocês acharam? Gostaram da ideia? Muito bom, ótimo. Que bom. Beleza, gente. Que bom. Então, vão se organizando, como diz. É menos de R$ 50 no mês. Ou seja, uma pizza que você deixar de... Gente, eu lembro que eu ouvia muito isso quando eu ouvia pessoas falando, que eu pensava que era só marketing, mas realmente são escolhas. Né? Uma coisinha que você deixar de fazer no mês para poder investir em você vai retornar muito, porque se você tiver autoestima, você vai fazer aquele dinheiro depois numa facilidade. Eu falo por experiência própria. Minha vida mudou muito depois que eu realmente aprendi o que que é autoestima e coloquei em prática, né? E eu quero que vocês sintam essa alegria também. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. A gente ficou aí até mais tarde um pouco, né? Já são 9h15. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer a confiança de cada um, de quem deixou o relato, de quem teve coragem de trazer o caso agora ao vivo, né? Muito bom. Para quem está assistindo gravado depois, obrigada também por tirar esse tempinho e assistir depois, tá bom? E uma boa noite para vocês e a gente se encontra aí nessa jornada, hein? Se vocês colar comigo e eu colar com vocês, nós vamos caminhando junto. Vamos chegar até onde a gente vai chegar. Vamos ver até onde a gente chega, né? Muito bom. Uma boa noite para vocês, gente. Boa noite. Se quiser despedir, tchauzinho.